Uau! Gente, muito boa tarde a todos vocês. Obrigada pela presença de todos nessa aula especial, né? Mais uma vez aqui com o Michel. Esse ano, a primeira vez, né, Michel, que você está vindo para a aula É a do primeira vez. Redigir. E é sempre um prazer receber o Michel, ainda mais num tema tão importante, né, que a gente vai desenvolver. E aí, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do Michel. Eu sei que é extremamente corrido, né? Esses grandes profissionais que a gente convida para vir aqui sempre tem agenda muito Pequenos profissionais. cheia. Pequenos Oi? profissionais, grande profissional, não, Ah, pequeno é profissional. grande, meu pequeno grande amigo, um grande profissional com essa agenda cheiaça, né? E que está aqui com a gente hoje, justamente para trabalhar essa questão da biotecnologia, falar de bioética, né, dessa questão da engenharia genética super importante, para que vocês, a partir dessa aula, né, e que tragam os questionamentos todos, né, podem interromper, né, Michel, hora, Sim, a que qualquer momento, por quiserem, favor. para a gente poder conversar. E essa semana vocês vão desenvolver, então, o tema da Unifesp a partir das reflexões que vocês vão fazer com o Michel. Não sei se todos já conseguiram fazer a leitura do tema, que é justamente essa questão, né? A engenharia genética, ela é uma ameaça à dignidade humana? Então, a gente vai partir de alguns conceitos de repertório da biologia, dos conhecimentos que o Michel está trazendo para a gente, e eu gosto sempre de reforçar isso, viu, Michel? Que não eu gosto muito de assistir a aula do Michel, por isso que hoje, nossa, eu trabalhei bastante, assim, no processo lá do vestibular para poder chegar e assistir a aula, porque o Michel, ele é, antes de tudo, um pesquisador, né? É um grande professor, sim, né? É pequenininho, mas assim, é um grande professor. Eu falo que é o meu amigo maluco, mas é um maluco de primeira, né? Inteligentíssimo, um grande pesquisador, né? E sempre vai além, né? As aulas do Michel são aulas que vão além. E aí, por isso que eu gostaria que vocês acompanhassem, pedir, até que trouxessem questões, né, elementos para questionar e material para fazer anotação, sobretudo de conceitos que virão dessa aula e que serão aproveitados nas redações, tá? Então, vamos começar aplicando isso no tema da Unifesp, que é essa questão, né, se a engenharia genética é, de fato, uma ameaça à dignidade humana. E algo muito importante na hora de acompanhar essa discussão e acompanhar essa aula é você observar na linha de raciocínio que o Michel vai fazer, em que momentos, porque essa é uma discussão madura, né? Então, em que momentos a engenharia genética, de fato, ela é uma ameaça à dignidade humana? E em que momentos, muito pelo contrário, ela trabalha em prol da dignidade humana? Então, na verdade, a grande vilã da história não é a engenharia genética. A tecnologia em si, ela nunca é a grande vilã da história, é a forma como a gente manipula essa tecnologia e essa engenharia. Então, o grande vilão aí, como sempre, né, está por trás dessa tecnologia toda. Tá bom? Então, quero que todos aproveitem muito essa aula. Boa tarde aqui para quem está chegando agora também. E que façam anotações e que façam perguntas, principalmente quando começarem os exemplos que ele vai trazer aqui para vocês, tá? Aproveitem muito essa aula, que vale a pena. Michel, muito obrigada mais uma vez. Eu não canso de agradecer, porque realmente é sempre muito enriquecedor, viu? Estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigado, Ale. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E eu quero deixar claro que esse termo que a Ale fala sobre o seu amigo maluco, isso é mentira, tá? Como eu sempre digo, a Ale também sempre chega para vocês e recomenda livros. Então, eu queria aproveitar e recomendar para vocês o meu novo livro de cabeceira, Piadas Nerds, porque traz aqui uma série de Eu conhecimentos que tenho podem esse servir aí. agora para o dia a dia. E aí você tem, para ajudar na reprodução da espécie humana, as melhores cantadas nerds. Então, você chega na mina e fala agora, eu não sou a Denina, mas sou louco por ti, mina. Então, e agora aquilo que só pessoas experientes como eu podem ter. As melhores piadas para o pai nerd. Isso aqui é só para o meu nível. Isso aqui é para aquele que já chegou no nível agora que tem que passar para a geração seguinte, para F1, não tem que passar mais DNA, não tem que ser azão azinho. Eu já tenho que passar agora conhecimento adequado. Filho,
Que a força esteja com você. Pronto, a gente abençoa para o vestibular assim. Escutei alguém falar que tem esse livro aí. Olha lá, Matheus, Tá falou, vendo? Tá vendo? tem todos esses livros. Aí. Meus discípulos me seguem, tá vendo? Estou falando. Meus queridos, eu vou falar aqui mais sobre as consequências éticas, sociais e econômicas. Eu não vou me prender tanto aos detalhes da biologia, porque não é o que interessa para vocês agora na questão da redação. Então, se alguém tiver uma dúvida relacionada à biologia, por favor, me dá um toque, porque alguns termos que eu vou usar aqui parecem ficção científica. E esse é o problema aqui. O problema aqui é a velocidade do desenvolvimento tecnológico. A gente desenvolve uma nova técnica e até a gente construir uma regulamentação legal, uma lei, você tem que fazer debate com a sociedade, que você tem que fazer agora debate dentro de um congresso, que você tem que ver agora quais são as consequências sociais, econômicas e éticas. Demora. E aí a gente está fazendo discussão sobre uma técnica, já vieram mais 4, 5 técnicas novas. Então é muita consequência e é muita velocidade no desenvolvimento, no aprimoramento de técnicas. Aí eu estou discutindo agora como tratar uma doença em termos genéticos, de repente eu já vi agora, não, essa doença eu já eliminei, agora a gente tem outra. Enquanto tem casos que tem 20 anos que a gente está discutindo e não chegamos a uma conclusão ainda. Por exemplo, eu adoro ideias do Greenpeace, mas tem hora que os caras pegam pesado, eles não são perfeitos. E hoje em dia, nesse fla-flu político que a gente tem, a gente não pode agora chegar e achar que tudo que determinado indivíduo fala é perfeito. Não. Nós temos agora, por exemplo, o chamado arroz dourado, que tem em sua inserção de material genético agora capacidade de produzir provitamina A, ou seja, a planta, o pé de arroz, ele produz vitamina A nas folhas, não na semente, não nos grãos. A gente conseguiu pegar esse gene e fazer com que ele se manifestasse nos grãos. Então, para países com população carente de nutrientes, plantar esse arroz é fantástico. Ah, mas eu sou contra porque eu sou contra transgênico, porque transgênico é maligno e tudo mais. E o Greenpeace é contra. E o Greenpeace faz lobby, não é só a indústria farmacêutica que faz lobby, o Greenpeace faz lobby também, junto ao Congresso americano, para não liberar esse arroz dourado, porque eles são contra qualquer liberação de transgênico. Então, tem que ir devagar, a gente precisa de um ponto médio, a gente precisa de parcimônia, de equilíbrio. Porque não adianta você contra todo o transgênico. Eu sou contra ele. Por quê? Porque todo mundo é contra, eu sou contra também. Não é assim que a banda toca. Mas isso só chega através do debate. Para vocês terem uma ideia, a minha aula de biotecnologia, que eu sempre me atraso no material normal dos cursos, os caras falam para dar em 1 ou 2 aulas. Imagina, eu dou 6 aulas de biotecnologia e não falo tudo, porque é muita coisa. E aí vão aparecendo dúvidas, e aí tem caso, e aí tem notícia. Aí, de repente, eu estou falando o negócio, aparece uma notícia no jornal nova, e aí complica. Então, o debate se faz necessário através de argumentos científicos e claros. E aí os princípios éticos, daquilo que é bom para a sociedade, não é assim, ai, pagando bem que mal tem, ai, que mal que tem, mal não vai fazer. Não é assim. Você não pode partir do princípio que é, vou tomar isso, vou inserir isso, porque mal não vai fazer. Você pode chegar para mim agora e falar, não, pô, Michel, eu só vou alterar agora a cor do meu olho, o que que tem? Não vai fazer mal nenhum. De repente, você pode criar uma nova casta social, onde pessoas que podem pagar vão ter acesso à mudança estética que desejam e aqueles que não puderem pagar vão ficar segregados. Aí, de repente, cria-se uma moda, imagina que nesse país, esse mundo, cria-se uma moda, e de repente a moda agora é nariz fino. Se a moda for cabeça pequena, eu estou ferrado. Se a moda virar agora nariz fino, e de repente eu arrumo um jeito de alterar geneticamente os genes que determinam o formato do nariz, e aí você vai ver que tem todo mundo com nariz fino é porque pagou, e aqueles que estão com o nariz variado de qualquer jeito é porque não pagaram. E você cria... Aí, exatamente, Mauricião, você começa a criar segregação. Você começa a separar indivíduos agora em castas. E a gente já viu ao longo da história da sociedade humana separar castas por religião, separar castas por pigmentação da pele, separar castas por poder econômico, e agora a gente vai separar castas por sequência de DNA. Então é complicado. Então eu vou botar um monte de questões aqui para vocês que eu não tenho resposta imediata. Eu não estou aqui para dar resposta.
A Lê vai me matar agora que eu vou ter que falar meu primeiro palavrão, mas eu demorei 10 minutos para falar, então isso é um recorde. Eu tô aqui para jogar merda no ventilador. Eu tô aqui para jogar bosta. Eu tô aqui para botar vocês agora. E caramba, e agora? Mas isso não é. Ah, mas eu acho que isso é certo. Eu tô aqui para gerar debate. Vocês não têm que agora se achar que eu tenho uma visão certa. Eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para colocar umas ideias e falar, e aí? Aí você fala, putz, não sei. Cada caso é um caso, vamos ter que avaliar. E aí entra a justiça. E no caso, um juiz para falar sobre isso, ele precisa de embasamento científico. Então, eu gostaria de chamar agora determinado cientista, determinado professor para poder falar, para poder colocar argumentos coerentes perante a discussão. É essa a ideia. Então, eu vou fazer uma série de projeções para vocês, tá? Tentei deixar os slides com a menor quantidade de texto possível, porque senão ia ficar muito cheio de coisa. Então, a gente vai mais falar, não está gravado, vocês vão poder rever depois, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham e qualquer contra-argumento, por favor, não estou aqui para lacrar. Estou aqui para debater com coerência, com base científica, para que possamos, não é nem chegar a um senso comum. Nosso propósito aqui hoje não é, vamos todo mundo agora ver a mesma linha que vai escrever na redação. Não. A gente está aqui para dar argumentos coerentes a vocês, sobre exemplos que talvez vocês nunca tinham pensado. Então, não tem resposta fácil aqui. Eu vou compartilhar minha telinha com vocês. Ô, Tá? Michel, até porque, Pois não, né, o questionamento, vou até colocar isso para eles, né, esse questionamento em relação a aqui isso que a Unifesp colocou, né, a engenharia genética, ela é uma ameaça à dignidade humana? Você não tem uma única resposta. Você pode argumentar que sim, é uma ameaça e argumentar por que que é uma ameaça, ou falar que não é uma ameaça e argumentar por que que não é, ou o viés que eu acredito que seja o mais completo é mostrar que ela pode ser, depende de como essa engenharia genética é manipulada. Exemplo, aí você num parágrafo desenvolve quando ela é e por quê, e dá exemplos, e num outro parágrafo desenvolve quando ela, na verdade, ajuda, como a própria questão desse arroz para ajudar, enfim, né? Então você Agora, tem dos dois, são três posicionamentos, né? a Lê já deu spoiler, já acabou com a minha palestra, vamos embora agora, tal, porque o que eu ia fazer era justamente isso, mostrar para vocês que o problema não é a tecnologia, é o uso que fazemos dela. E eu posso direcionar para o bem ou para o mal. Quem vai direcionar é a lei que eu construo, é a sociedade, eu desejo a sociedade. E a sociedade pode ter um desejo de social, vamos dizer assim, em termos de equilíbrio da sociedade, ou pode ser até um desejo fascista. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Afinal, pagando bem, que mal tem, alguns podem argumentar. Então eu vou colocar ideias e a gente vai debater aqui. Por favor, participem, tá? Ale, como eu não vou ter, não sei se o chat vai aparecer para mim, qualquer coisa, se alguém só escrever, Eu você me estou com ele interrompe. aberto aqui, eu estou com ele Uhum. aberto. Aí, conforme as dúvidas vão aparecendo, eu vou lendo para você. Ou, se vocês Perfeito, quiserem também ligar o microfone, ligar e falar, tá? Liga e fala, ou no chat eu vou olhando e vou passando as dúvidas para você. Fica tranquilo. perfeito. Tá? Tentarei ser o mais sucinto possível, sem ser prolixo, sem ficar exagerando, tá? Mas qualquer coisa, se eu usar algum termo que vocês não conhecem, por favor, me falem. Vou compartilhar minha telinha com vocês, tá? Vou compartilhar a telinha do meu tablet. A gente começa a discutir agora biotecnologia e bioética, mas esse X aqui, eu sempre falo isso nas minhas aulas de bioética, ele não é de contra, não é de versus, não é de combate, é de multiplicação, é de é bioética e biotecnologia. Bioética acrescida agora da biotecnologia em prol do benefício humano, em prol da sociedade humana. Nós vamos ver agora que nós podemos, conhecendo o material genético, aquilo que origina nossas características, modificar esse material genético, mas modificar ao Deus dará, modificar de qualquer maneira, para brincar, para ver o que dá? Não. A gente vai fazer isso com um propósito, e esse propósito tem que ser agora de benefício humano. Benefício humano segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sempre penso nisso. Não é benefício agora de um grupo para se sobrepor a outro. Então, primeiro passo, definir agora biotecnologia. Biotecnologia é qualquer técnica de manipulação de um ser vivo para ter benefício para o ser humano. A engenharia genética é parte disso.
Então, às vezes a gente fala muito da engenharia genética, mas ela é um segmento dentro da biotecnologia. Então, e biotecnologia não é coisa nova. Há centenas de anos, há milhares de anos, fala a verdade, quando eu escolhia quais sementes eu ia plantar agora, vou pegar sementes dessa árvore que o fruto daqui é maior, aí as árvores que nascerem deverão ter frutos maiores, isso é biotecnologia, uma técnica de plantio. Criar animal em rebanho, ao invés de ficar caçando o animal agora, é uma biotecnologia. Eu tenho maior oferta de carne para a população, posso sustentar um grupo maior de pessoas, sustentar agora uma população maior. Fabricar vinho, fabricar cerveja a partir da fermentação de micro-organismos, sob extrato da uva, sob extrato da cevada, isso também é biotecnologia. Agora, a biotecnologia mais moderna, que vem dos últimos 40 anos, desde a década de 70, é você pegar um gene de uma espécie, um gene exógeno, exo, fora gene origem, um gene de uma espécie, e colocar em outra. E aí o indivíduo que recebe o gene transcende a sua origem, um transgênico. Então eu pego o gene da insulina humana e coloco numa bactéria, a bactéria como código genético universal, a bactéria vai produzir insulina. Ela vai usar? Não, mas eu extraio dela e forneço para quem não produz naturalmente, para quem apresenta agora diabetes mellitus. Então eu produzo um fármaco a partir de um bioreator, um organismo vivo que realiza a síntese através de reações químicas agora em seu citoplasma, em seu metabolismo normal, mas eu coloquei uma receita a mais, um gene a mais. Posso identificar indivíduos agora pelo DNA com precisão, é análise forense, análise criminalística, análise agora de casos de paternidade duvidosa, que é o chamado DNA fingerprinting, ou impressão digital do DNA. Cuidado com o falso cognato. Não é que eu tenho que pegar DNA da impressão digital, não. É uma maneira de identificar as pessoas com tamanha precisão, como é a ideia da impressão digital. É isso aqui que permite agora identificar casos de paternidade duvidosa, casos de crimes agora através de células deixadas nas cenas do crime, amostras de sangue, amostras de sêmen. Podemos clonar organismos economicamente interessantes, clonar animais, clonar vegetais. Podemos sequenciar e identificar os genes de uma espécie para identificar genes causadores de doenças. Ah, Michel, então eu vou saber antes de ter a doença se ela vai aparecer. Por exemplo, você vai ter agora, vamos descobrir quais genes causam Alzheimer, que só se manifesta lá pelos 40 e poucos, 50 anos de idade. Aí eu identifico antes. Legal, aí você pode começar a tratar antes? Perfeito. Mas e se, Niki, vai que alguém consegue esses dados? Vazamento de dados hoje não é só vazar CPF, não é só vazar número de telefone, número de conta, senha de conta. É vazar seus dados clínicos, análise do seu DNA. Aí você fez um exame de DNA e descobriu que você tem um gene defeituoso. Aí agora, alguém de porte desse gene vende esses dados para uma companhia de seguro. Quando você vai fazer um seguro de vida, fala, não, peraí, esse cara aqui tem um gene que vai ter Alzheimer daqui a pouco, e vai dar trabalho, a pólice de seguro para você é mais cara. Então, eu posso cobrar mais só porque o cara tem um gene de uma doença que talvez se manifeste, porque eu também não posso ser determinista genético, tem o gene e manifesta. Não é tão simples assim. Um fenótipo depende do gene, mas também depende do ambiente. A gente vai ver casos assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque sem a discussão errada e sem a regulamentação legal correta, isso aqui pode dar muito problema. Então, existem várias vertentes para a biotecnologia. Biotecnologia clássica, essa dos anos 70, que a gente inseria genes em bactérias, eu colocava insulina agora em plantas, em micro-organismos. A mais moderna me permite agora manipular material genético até de seres humanos. Nós não temos seres humanos transgênicos ainda, mas temos tecnologia para tanto. Ah, mas será que o cara vai botar um gene agora de outra espécie no ser humano? Aí vai criar um super-humano? Ô, Ah, Michel, Michel, não, deixa eu sabe? só te Não, interromper um minutinho que eu não tô te vendo. Sua câmera desligou? não, minha câmera não está aparecendo a imagem? Tô vendo só o Bob Esponja aqui. Tá Ué, aparecendo a imagem, e aí, ó, quando Eu acho que isso é normal para quando compartilha a tela. eu acho que é do Zoom isso, viu, Ale? Porque eu tô normal aqui. Acho que Quer ver, não, ó, se eu porque sair nas outras aulas sair do especiais, compartilhamento, a Lilian compartilhou, a Lenner também, e elas apareciam.
Vou interromper meu compartilhamento. Ó, voltei. Aí você voltou. Se ele estiver usando o mesmo aparelho para transmitir e para compartilhar a tela, ele não vai aparecer mesmo. Então é isso. Eu estou usando o mesmo aparelho. Tá usando. Ah, Não tem beleza. problema. Beleza, O importante é a então. Tudo imagem bem. e a minha voz. Tá bom, sem Vou tirar aqui de problema. novo. Beleza. Voltando aqui. Então, meus amores, como eu estava dizendo, nós temos uma série de consequências aqui que a gente tem que discutir bem. Senão, vocês vão pensar agora, poxa, mas eu não posso fazer isso? A técnica está aqui, eu posso fazer. Mas será que eu devo? Então, tem muito questionamento ético aqui. Para que eu vou fazer isso? Então, dentro da biotecnologia, a gente tem que pensar agora na bioética. A bioética visa estabelecer normas que permitem agora reger como essas técnicas inéditas poderão afetar a sociedade, a cultura, a economia, o ser humano como um todo e o ambiente até onde o ser humano vive. Então, os princípios bioéticos. Você tem que ter direito de escolher, autonomia. Então, você tem um alimento agora alterado geneticamente. Você é obrigado a consumir ele? Não. Então, a gente tem hoje, por exemplo, os chamados orgânicos que não contêm nenhum tipo de intervenção agora durante o desenvolvimento daquele ser vivo para cultivo, para criação. Você pode escolher um ou outro. Ah, não, você só vai poder comer esse. Não, você vai poder escolher. A questão de preço é outra coisa. Tem que ser alguma coisa para o benefício e também não pode causar o malefício de alguém. Não pode ser assim, ah, não, eu vou beneficiar esta população, mas aquela lá vai sofrer. Não, não posso fazer isso. Tem que ser justo, tem que estar ao alcance de todos e tem que ser proporcional. De novo, eu não posso agora ter um grupo mais beneficiado do que outro. Com todos esses termos, essas ideias, assim parece muito simples, parece ser muito fácil, a gente vai ver que tem alguns becos sem saída. Então, eu tenho que ver só para dar uma ideia para vocês. Hoje, eu vou falar em aspecto biológico, mas eu vou falar em aspecto social, eu vou falar em moral, e a moral ela muda de acordo com o momento histórico que a sociedade se encontra. Vou falar em aspecto legal, então o que um país permite, outro pode não permitir. Vocês já devem ter ouvido falar de migração de cérebros de um país para outro, principalmente alguns países do sudoeste asiático, que favorecem agora, com leis mais brandas, manipulação de material genético. Aspectos científicos, aspectos econômicos, aspectos psicológicos, aspectos políticos. A gente tem que falar em aspecto político e eu tenho que tentar me manter o mais neutro possível. Eu não vou falar que eu estou torcendo para A, B ou C, mas eu posso dizer a vocês que, independente de qual partido, qual grupo está no poder, eu tenho que pensar agora sempre para que eu estou fazendo e nas consequências que isso pode trazer. Não existe nada sem consequência. Ah, vai ser 100%. Não, alguma consequência vai ter. Talvez em menor escala, talvez em maior escala. E é isso que a gente vai tentar colocar aqui. Então, por exemplo, salmão. O salmão, ele tem um mercado fantástico em termos agora de consumo humano. Só que a gente tem uma população crescendo, tem muita gente para comer e não tem alimento para todo mundo. Ah, é quase malthusiano isso, né? E aí tem um problema com o salmão. O salmão, mesmo criado em cativeiro, ele demora um tempinho para desenvolver. Então, olha só, ele vai agora demorar em média 800 dias, perdão aqui que eu escorreguei um pouquinho, para chegar a um peso de 3 quilos e um pouquinho, que é o ideal agora para ele ser abatido para o consumo. Aí a gente pegou um salmão e inserimos nele um gene de hormônio de crescimento de outro peixe para acelerar o crescimento dele. O que aconteceu? Nós conseguimos fazer com que em menor tempo, 700 e poucos dias, ele chegasse a um peso maior. Esse salmão transgênico, que você vê um gene de outra espécie, chamado salmão aquadvantage, criado em cativeiro para evitar qualquer impacto com o ambiente, seria uma solução. Eu ia ter agora mais biomassa de peixe. Aqui vocês podem ver nessa foto justamente isso.
Olha a comparação do tamanho dos dois lado a lado. Aqui vocês estão vendo o salmão padrão do Atlântico e o salmão geneticamente modificado com a mesma idade. Olha a diferença de porte. Nossa, Michel, então isso aqui poderia produzir mais alimento? Então eu teria agora como sustentar agora mais gente, como poder ofertar qualidade de alimento agora para mais pessoas? Sim, perfeito. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque esses experimentos agora, científicos, podem ser meio inconsequentes. Quando a gente fala de experimento científico com animais, alguns vêm à mente aquele que era feito com cães, no qual eu raspava o dorso deles, para ficar testando agora qual creme hidratante era mais eficiente. Então, aqui lembra da não maleficência? Ah, então eu estou fazendo o animal sofrer só para ver uma coisa relativamente fútil, que é a estética. Tá? Então, esses cães aqui, teve grupos de ONGs que invadiram o laboratório, que era na Grande São Paulo, para libertar esses cães, que era um absurdo e tudo mais. Beleza. Então, vamos passar para a parte da genética agora, da biotecnologia, da engenharia genética, dos transgênicos. Poxa, será que todo experimento com animal é ruim? Não. Existem experimentos com animais que são válidos. Então, por exemplo, esse ratinho aqui é um rato que recebeu os genes no zigoto, quando ele era um zigoto. Eu coloquei os genes para formar uma orelha nele. Genes de formação de orelha humana. E ele formou uma orelha de cartilagem, um pavilhão auditivo externo no dorso dele. Quando minha mãe estava do meu lado vendo isso aqui no Jornal Nacional, ela falou, ai, que heresia, ai, que absurdo, o ser humano não sabe mais, fica brincando de Deus. Não, não estou brincando de Deus. Por que a gente fez esse experimento? Para ver se eu conseguia produzir órgãos humanos para transplante em outros animais. Vocês já pensaram na filosofia do transplante de órgãos? Você está lá precisando de um fígado. O que você está fazendo? Você está esperando alguém se ferrar. Você está esperando alguém morrer para poder passar o fígado para você. Então você está lá torcendo, morre, 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 esperando alguém morrer. Se isso não é mórbido, eu não sei o que é. Então, peraí, existe uma fila de transplante por causa da questão da compatibilidade e eu tenho que ficar esperando agora alguém morrer. Tudo bem, tem alguns órgãos, como o rim, que você pode doar um e continuar vivo com o outro. Mas a maioria dos órgãos não, você tem que esperar a pessoa morrer. E se agora eu pegar animais que eu já consumo, que eu já vou pegar a carne, que eu já vou pegar o couro, que eu já vou pegar algum subproduto e, além disso, gerar órgão para transplante? Seria o caso de ratos de laboratório desenvolverem orelhas para transplante. Não sei se vocês já viram. Eu já vi uma pessoa que caiu de moto, perdeu a orelha, foi mutilada e ela teve, claro, prejuízo na audição, porque perde o pavilhão auditivo, e, ao mesmo tempo, essa pessoa era olhada pelas outras assim com desdém. Você vê uma pessoa agora com mutilada diferente da média, da norma da população, você pode até se acostumar com o tempo que você conviver com a pessoa, mas você olha pela primeira vez, se assusta, e a pessoa se sente mal. Então, agora, eu não precisaria esperar outra pessoa morrer para tirar a orelha. Eu poderia gerar uma orelha num rato de laboratório agora para poder fazer esse transplante. E eu posso usar até agora os genes do indivíduo para fazer isso, desde que eu conheça os genes, vou te falar de genoma humano daqui a pouco, e aí não vai ter nem rejeição. Fantástico. Vamos pegar o grande exemplo, coração. Fila de transplante de coração imensa, tem um monte de gente esperando o coração e tem gente que morre porque não consegue um doador compatível. E quem consegue, conseguiu porque alguém morreu. E se, Niki, vai que eu pego agora e uso o coração de porco. A gente já tentou fazer transplante de coração de porco normal para ser humano, porque o coração é do mesmo tamanho. Só que aí a gente rejeita porque os receptores permitem agora, os receptores de membrana permitem identificar o coração do porco como se fosse um corpo estranho. A gente combate como se fosse uma doença. Rejeição. Então, o que a gente fez? A gente pegou os genes do coração humano e inserimos um porco, um zigoto de um porco para formar um porco com um coração humano. Mas como é que eu vou saber se deu certo, Michel? Os coração agora anatomicamente do mesmo tamanho? A gente coloca um gene sinalizador para mudar a coloração do porco quando houve a manifestação do gene humano. Está aqui, ó. Estão vendo esse porco amarelinho? Ele tem o gene, ele tem um coração humano. Nós fizemos isso quando? Em 2013. Aí fizemos um transplante em 2018, esperamos 5 anos, não deu nenhum problema. Aí fizemos com 150 pessoas no mundo inteiro. Estamos esperando até 2023, 5 anos, não deu nada. Aí nós vamos aumentando lentamente o número de grupos de teste
até que a gente possa fazer isso com todo mundo sem problemas. Vejam vocês que nós estamos agora pegando o porco, e esse porco transgênico com gene humano, eu vou continuar tirando o couro dele, vou continuar tirando a carne dele, vou continuar fazendo torresmo, toicinho, tudo, e o coração ainda vou aproveitar para transplante. Eu vou zerar a fila de transplante de coração em menos de 1 ano, quando isso aqui for possível. E aí, graças à técnica de clonagem animal, como aqui desses cães que são clones, tem exatamente o mesmo DNA, eu poderei gerar vários porcos em série agora, não preciso nem fazer o cruzamento normal. Poxa, Michel, então só tem benefício para o transgênico? Não. Estou falando que isso aqui pode dar muito certo se a gente usar certo. Olha só exemplos de animais com genes agora. Michel, deixa eu te interromper, só para te falar uma pergunta aqui, ó, do Lucas, tá? Sim, a impressora 3D pode imprimir um órgão ou um tecido? Pode. O problema é o material usado. Isso que essa barreira que a gente está tentando combater também. Deixa eu até vou sair aqui da tela agora, vou interromper o compartilhamento um minuto, voltar para a minha câmera. O problema da impressora 3D é o material que você usa. Se você usa um polímero sintético, qualquer polímero, o seu corpo pode reconhecer esse polímero como algo estranho. E aí você vai combater esse órgão mesmo sendo sintético, porque ele tem o formato humano. Então tem que ter a chamada compatibilidade. Nós estamos agora utilizando impressoras 3D com biopolímeros, com moléculas orgânicas. Então imagina agora, parece até um tubo de tinta indo para a impressora, mas na verdade é uma solução com proteínas, lipídios, carboidratos, que essa impressora consegue selecionar e produzir agora fibras proteicas, fibras de carboidrato, produzir agora uma matriz lipídica para fazer no formato do órgão, o órgão como se fosse agora uma célula. E aí, esse molde orgânico, com o tempo, você vai permitir o crescimento de células ao redor dele, formando um coração perfeito. Então, as impressoras 3D entram num outro aspecto. Aí é uma síntese totalmente artificial que não está dependendo de um organismo já vivo. Por isso que a gente não fala em biotecnologia. É uma tecnologia clínica, médica, mas não é uma biotecnologia direta, porque eu não estou usando um ser vivo para produzir isso. Tá legal? Só complementando a dúvida, de onde que seria tirado as proteínas, os lipídios, os carboidratos para fazer na impressora 3D? A gente consegue sintetizar já artificialmente. Síntese proteica em laboratório, a gente não precisa nem de ribossoma para fazer. A gente consegue fazer agora os compostos formarem aminoácidos e esses aminoácidos se ligarem em ligação peptídica formando proteínas. Então, a síntese artificial de carboidratos, lipídios e proteínas, claro, dependendo da complexidade, a gente já consegue fazer. Que massa, não sabia. Obrigado. Tá? Vou fazer uma analogia. É como você pegar agora o whey, colocar o whey batido, liquefeito e sair a fibra proteica pronta. Aí, no caso, cada órgão seria feito para uma pessoa específica, tipo com DNA já pensado? Esse é o problema. Existem pessoas... Eu não posso fazer agora um órgão, um fígado para todo mundo, porque vai ter gente que vai rejeitar. E isso torna o tratamento caro. O que barateia qualquer tipo de tratamento é quando o mesmo pode ser feito para todo mundo. A partir do momento que eu tenho que fazer individual, aí gera um custo maior. Eu ia falar que deve custar uma grana fazer isso, porque cada um ia ter que ser feito sob medida, baseado no DNA de cada pessoa, dá um trabalho. Por isso que a gente está tentando chegar no meio termo. Não dá para eu fazer o órgão inteiro, mas deixa eu ir fazer um pedaço do órgão, pelo menos o que está em pior estado. O fígado do cara está ruim, deixa eu fazer o lóbulo maior ou o lóbulo menor, e aí o resto eu deixo agora para ele ir regenerando lentamente, um tratamento que vai durar anos. Então, existem meios termos, eu não preciso agora abandonar completamente a ideia. Tudo bem? Michel. Entendi, obrigada. Pois não. Nada, pois não. Pode perguntar uma coisa, rapidinho? Até 2. Ah, tá. Nesse caso, por exemplo, a bioética a gente aplica ao ser humano, mas, por exemplo, quando você usa um animal para produzir um órgão para o ser humano, ou produzir carne, ou qualquer coisa assim, pode-se dizer que também falta, tipo assim, em relação ao animal, a gente não está tendo muito essa questão da bioética ou não? Então, meu querido, é uma discussão que eu tenho com um amigo meu, que é professor de yoga e vegano, que viaja comigo para a Califórnia no intercâmbio. Eu falo para ele, se a gente for pensar agora, o princípio, eu não tenho nada contra quem é vegano, vou deixar claro, pelo amor de Deus, tá? Mas se você parar para pensar agora no princípio básico de sobrevivência dos heterótrofos, a gente tem que consumir outro organismo.
Qual a diferença do organismo vegetal para o organismo animal? Alguns vão dizer, o vegetal não sente. Então, porque ele, na evolução, se torna incapaz de manifestar agora uma reação a um estímulo externo ou interno, quer dizer que ele pode ser consumido à vontade e o animal não pode? Não, mas o animal sente. O que é sentir? Então, aí a gente começa a ir para um ponto muito periférico da bioética, porque você agora tem que pensar o seguinte: eu preciso sobreviver, eu preciso de componentes orgânicos para manter o meu metabolismo, carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico e vitamina. Posso obter de vegetais? Posso. Mas posso obter de animais também. Por que não dos animais? O animal vai sofrer. Mas se você mata um mosquito que está te picando, ele está sofrendo. E não é nem para consumir, mas eu estou me defendendo. Qual a diferença da defesa e do consumo para a manutenção da vida? Os dois são similares. Estou me defendendo de um mosquito que está sugando meu sangue ou me passando uma doença, eu também estou agora buscando simplesmente o alimento que eu preciso. Então, o que eu falo? Agora a gente vai entrar num ponto complicado, porque aí entra a minha humilde opinião. A gente pode consumir animais, a gente só não precisa ter excesso de animais, como excesso de rebanho bovino, e a gente também podia a gente poderia agora realizar eutanásia. Não precisa fazer aquela morte que eles fazem em abatedouro, que você vê naquele documentário A Carne é Fraca. Não precisa colocar agora os animais em série gritando para aí o grito de um ir afetando os outros. Aí é um absurdo. Eu não preciso fazer aquele patê de ganso lá, o foie gras, que você tem que ficar causando hipertrofia hepática no ganso para poder depois matar ele. Não, aí é um absurdo. Aí o animal está sofrendo no desenvolvimento do alimento. Isso é errado. Então, eu sou contrário, por exemplo, ao animal sofrer durante o cultivo, a criação. Tanto é que nós já temos criadores, abre aspas, no que eu vou falar agora, de carne orgânica, onde os animais são criados em espaço adequado, sem impactar o ambiente, e o seu sacrifício não é feito agora de maneira dolorosa, sob hipótese alguma. Ou seja, vou usar um adjetivo arrogante, é uma morte mais humana. É que hoje em dia eu tenho medo de falar que o humano é melhor, que eu já acho isso prepotente. Mas vamos dizer agora que é uma morte mais justa, que não difere do que outros seres fazem na natureza. Um lobo está se alimentando de um coelho. O lobo é mau por causa disso? Não, ele está buscando sobreviver. Então, a gente tem que pensar agora que a gente não pode também romantizar a sobrevivência. A gente precisa de nutrientes. Existem nutrientes agora, tanto em animais quanto vegetais, e nós evoluímos para desenvolver palatabilidade, uma sensação prazerosa, liberação de endorfinas, quando determinado alimento agora entra na boca. Se isso, seguindo o princípio da seleção natural, foi algo favorável, seria tão errado assim manter? Então, eu sou contrário a matar animais de maneira desumana, se eu posso usar esse termo só porque é mais familiar às pessoas. Isso eu sou desfavorável, isso eu sou contrário. Agora, se você está consumindo carne ou vegetais sem impactar o ambiente, sem gerar lixo, sem gerar dor para qualquer outro dos organismos envolvidos, sinceramente não vejo mal nisso. Tudo bem, Pedro? Michel, Uhum. e hoje em dia tem bastante também, você acha no mercado, algumas carnes que são veganas, que Sim. imitam a carne animal mesmo. Perfeito. Então, tipo, não seria possível, não tô querendo falar nada não tô Não, imagina que isso ninguém, pode falar. tô falando de, tipo, Claro. não teria uma opção de um dia, assim, substituir essa carne por essa carne vegana, assim, que eles produzem? Sim, possível isso é. Só tem um probleminha contra isso: o tamanho da população humana hoje. A gente hoje tem boa parte da população comendo carne, principalmente bovina. Se de repente toda essa população começa a comer vegetal, aí você cria outro impacto. Você vai criar um impacto tão ruim ou talvez pior do que esse da carne, porque você vai precisar de uma área de plantio fantástica para produzir o tanto de biomassa vegetal para fazer esses hambúrgueres de soja, hambúrgueres veganos, para poder nutrir todo mundo. Por isso que eu sempre busco equilíbrio. Eu gosto muito de filosofia chinesa nessas horas, o princípio de Confúcio. Equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nem tanto a um, nem tanto a outro. Então, a gente precisa ter opção de escolha. Um dia eu como carne, outro dia eu como mais de origem vegetal. Um dia eu como carne bovina, outro dia eu como carne de frango, outro dia eu como a carne de soja, outro dia eu como carne artificial, que a gente está conseguindo sintetizar em laboratório, mas tem um problema de fazer em larga escala. Então, quando a gente faz
pensa para uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas é uma coisa. Quando a gente começa a pensar para 7 bilhões de pessoas, aí começa a ficar complicado. E aí, quando a gente sai do campo teórico para ir para o campo prático, a gente começa a esbarrar em tantos obstáculos quanto os que já temos hoje. Então, na verdade, eu não vou melhorar, eu vou substituir um problema por outro que vai gerar um impacto também tão grande. Para poder gerar agora biomassa vegetal para fazer hambúrguer vegano para toda a população, se todo mundo virar vegano, eu vou ter que começar a desmatar a floresta, eu vou ter que começar agora a fazer queimada. Lá vamos nós de novo, mesmo problema. Eu não vou falar o mesmo problema, talvez seja problemas tão impactantes ao ecossistema quanto os que já temos hoje. E tem a questão também de ser uma opção tanto elitista, né? Porque tem alguns produtos veganos são extremamente absurdos, assim, né? De comprar. Sim. E fica meio fora de questão. Eu vou falar um pouquinho de política depois, na questão agora de que a gente precisa ter vantagens para quem faz alguma coisa que é útil para a sociedade. Aí vem desconto de imposto, vantagens agora em importação e assim vai. Então, preciso ter legislação para isso. Senão vai ficar elitista, só quem puder pagar vai ter isso. É que nem quando o pessoal quer criticar o pessoal de Wuhan, que os caras comem pangolim, comem morcego. Velho, eu conheço gente aqui em Pirassununga que come carne de capivara, que come carne de tatu. E não é porque, porque eu adoro. Não, porque não tem opção. É porque tem que comer porque não está conseguindo comprar carne normal e tem criança em casa. E aí? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado se não virar uma questão elitista. Você falou muito bem. Tá legal? A Júlia Tuão tinha colocado uma... Imagina, tinha colocado uma pergunta aqui agora, eu fui falando, eu perdi a pergunta dela. Você consegue ver para mim, Ale? Ale? E eu não sei se eu consigo... Eu estou mutada aqui, falando e mutada. Eu acho que a Júlia deve ter colocado no privado. Ô, Ju, coloca para a gente no Everyone a sua pergunta, por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver no bate-papo. Eu vi aqui, a Júlia, eu achei aqui. Achou? Se não existissem essas barreiras, essa seria a melhor opção, porque não precisaríamos sacrificar animais. Então, mas o problema é que a gente não pode ficar muito no campo do ideal, Júlia. Essas barreiras existem. A gente não vai conseguir agora mudar de uma hora para outra, ou mesmo, depois de muita pesquisa, alguma coisa que foi estabelecido como padrão evolutivo há milhões de anos, que é a questão, por exemplo, do reconhecimento imunitário do que pertence ao meu corpo e do que não pertence. Entendeu? Então, na teoria, é lindo e maravilhoso, mas na prática a gente começa a ter barreiras agora para tornar eficaz isso. Tá legal? Tudo bem, galerinha? Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui de novo minha telinha, tá? E aqui tela. Isso. Então, aqui eu estou só exemplificando rapidamente alguns exemplos de animais transgênicos que apresentam agora no leite substâncias que podem combater doenças. Então, ovelha transgênica com fator 9 de coagulação para combater hemofilia, com antitrombina 3 para combater problemas de coagulação no leite de cabra, com lactoferrina para combater anemia no leite de cabra, com proteína C para combater problemas de coagulação no leite do porco. Ou seja, só de tomar o leite eu já combateria todas essas doenças, muitas genéticas. Nossa, Michel, então você está fazendo uma puta propaganda de transgênico, não só para consumo humano. Eu posso produzir agora animais resistentes a carrapato, com couro mais resistente, animais que crescem mais rápido, então ganham peso mais rápido, animais que não desenvolvem mastite, então pode ficar mais tempo dando leite, animais que produzem leite sem lactose hoje é caro para danar, porque eu tenho que tirar a lactose por um processo químico. E se o leite já vier sem lactose? E se eu tiver leite com insulina? A gente já tem vaca transgênica que produz leite com insulina. É só você tomar o leite que você mantém agora a sua glicemia controlada. Nossa, Michel, você está fazendo uma puta propaganda. Mas calma aí. Aí vem aquela coisinha legal bagarai chamada capitalismo. Quando custa para investir agora e descobrir um transgênico? Um boi, uma soja, algumas centenas de milhões de dólares. É caro. Para descobrir qual gene eu quero colocar, onde eu vou colocar, teste de cruzamento, teste de inserção. Por baixo, isso aqui é uma média, isso aqui é com semente, né, por cima, 136 milhões de dólares. E hoje, pela cotação aí, vou ser bonzinho, vou fazer com 5,
Vai ser tipo R$500 bilhão. É grana pra caramba. E aí, quando os caras investem, o que eles querem? Eles querem retorno o mais rápido possível. Então, por exemplo, melhoramento genético de plantas, nos últimos 20 anos, os caras fizeram soja transgênica, algodão transgênico, milho transgênico, eucalipto transgênico, cana-de-açúcar transgênica, batata transgênica, feijão transgênico, um monte de coisa. Nossa, Michel, é tudo para ajudar? Então, aí é que começa. Se fossem todos transgênicos com alimentos a mais, nutrientes a mais, medicamentos a mais é uma coisa, mas muitos desses são resistentes apenas a agrotóxicos. Tem agrotóxicos que a gente joga para matar inseto, para matar fungo, matar erva daninha, que é tão forte que mata a planta que eu estou cultivando. Aí o que os caras fazem? Vou fazer uma planta transgênica que resiste ao veneno. Então eu faço o veneno e eu faço a doença e faço a cura. Eu faço o veneno fortíssimo e faço uma planta que resiste ao veneno. Então quando eu jogo aquele veneno, mata tudo que está na frente. Só sobrevive agora a planta que eu quero. Então, de novo, a gente pode ter agora muita vantagem. Esse slide que era para estar antes, 1000 perdões, acabou saindo errado aqui a sequência. Eu tenho agora, por exemplo, pinheiros que produzem agora, pinheiros, eucaliptos, que transgênicos crescem mais rápido, eu consigo mais celulose por hectare em menos tempo. Isso aqui também já gera um lucro considerável. E aqui é bom porque a área de cultivo pode ser menor. Mas e a ganância dos caras? Eu tinha uma área agora de, vamos dizer, 100 hectares de eucalipto. Agora, com esse transgênico, se eu fizer 70 hectares, eu consigo a mesma coisa que eu conseguia antes. Então sobra 30 para eu reflorestar, né, Michel? Imagina, agora os caras querem botar também nesses 30 hectares de antes, que eles vão ter mais celulose ainda. Então aí vem o problema do lucro. Aí os caras fazem o quê? Vegetais transgênicos que resistem a herbicidas, resistem a insetos, resistem a vírus, ainda vai. Mas quando resiste a herbicida, o que os caras fazem? Eu fiz agora uma alfafa resistente a um herbicida. Então eu vou jogar herbicida pra caramba, vai matar tudo que tem ali, menos a minha planta que eu quero cultivar. Aí o que acontece? Esse herbicida fica no solo, vai para o lençol freático, vai para o rio, vai para o lago, chega na nossa água que a gente bebe, e aí a gente começa a ingerir isso. Aí fica no próprio vegetal, fica impregnado o herbicida. Aí a gente come esse vegetal, consome esse vegetal, a gente consome o herbicida. Então aí vem a dúvida. Vegetais transgênicos podem ser saudáveis? Alimentos biotecnológicos podem ser saudáveis? Uma planta transgênica pode ser consumida normalmente? Depende. Se é uma planta transgênica que é resistente a um herbicida, é perigoso, porque o herbicida pode estar impregnado nela de tanto que os caras jogaram. Agora, é uma planta que eu coloquei um gene a mais para produzir um nutriente a mais, como o famoso arroz dourado. O arroz dourado, ele vai ter vitamina A, que é essencial para o crescimento e que em diversos países que sofrem com a fome, se eu só plantar esse arroz dourado, eu já vou suplementar agora adequadamente a nutrição da população e combater a desnutrição. Então, o arroz dourado é fantástico. Mas, por exemplo, o Greenpeace é uma ONG respeitável, eu gosto muito do trabalho deles, mas eles não são perfeitos. Eles combatem, por exemplo, a soja transgênica, que é a soja que é resistente agora ao principal herbicida da Monsanto, que é o Roundup, porque é esse que o pessoal joga pra caramba e fica impregnado. Mas aí eles são contra qualquer transgênico. Então, eles estão barrando também com o lobby que eles fazem, com pressão social, mesmo esse arroz dourado, que teoricamente pode ser plantado como arroz comum, só que ele vai ter no grão agora provitamina A, que vai ajudar no desenvolvimento das pessoas, das crianças, combatendo a desnutrição. A soja transgênica da Monsanto, a Roundup Ready, pronta para o Roundup. Roundup é o nome deste pesticida, herbicida, que elimina ervas daninhas do crescimento agora junto com a soja. Aí só a sua soja cresce. Legal, mais plantio, não sei o quê, mais lucro, mais grãos. Só que, problema número 1, mortalidade de abelhas. Já descobrimos que o grande problema da mortalidade de abelhas que está aparecendo no mundo hoje é por causa de agrotóxico. A Roundup é um dos principais causadores.
E um caso amplamente divulgado recentemente, não sei se vocês viram, um jardineiro em Beverly Hills, na Califórnia, usava o Roundup, que o Roundup é vendido aqui mesmo, na cooperativa em Pirassununga, vocês podem encontrar. O Roundup é vendido para qualquer um que vai lá e compra. Ele usava o Roundup para combater erva daninha nos jardins que ele cuidava nas mansões lá. Ele desenvolveu câncer terminal. E no rótulo do Roundup não fala nada sobre isso. Ele provou por A mais B que foi por causa do uso contínuo do Roundup que ele desenvolveu câncer e ele ganhou uma indenização de $1 bilhão. Que, no meu ponto de vista, não adianta porra nenhuma porque ele está morrendo. O câncer dele é terminal. Mas e o que a Monsanto, a maior multinacional de biotecnologia, fez? Pagou. O lucro que ela tem com a soja Roundup Ready, mas é muito maior do que isso, pagar $1 bilhão. Só dinheiro de pinga. Então, recomendo a vocês assistirem depois um documentário, se já não assistiram, é um dos meus documentários de cabeceira, O Mundo Segundo a Monsanto, World According to Monsanto. Tem no YouTube, tanto legendado quanto dublado. Eu prefiro legendado, mas se quiser assistir o dublado, não tem problema. Coloca lá, O Mundo Segundo a Monsanto. E aí vocês vão ver uma crítica muito embasada, cientificamente, politicamente, socialmente, contra esse uso indiscriminado da tecnologia dos transgênicos. Aí vem outro problema, meus amores. Esse documentário ganhou todos os prêmios possíveis nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil ele foi proibido de ser exibido. Ei! Por que será? Eu não faço ideia, mas como eu não quero brigar com a Cátia Abreu, eu é que não vou falar nada, pelo amor de Deus, que a mulher é muito brava. Eu vou ficar na minha. Seguindo aqui, meus amores, vamos sair um pouquinho da engenharia genética, que é pegar um gene de uma espécie e colocar no outro, e vamos para a terapia gênica. Tratar genes dos indivíduos. Ah, tem um gene defeituoso ali, um pedacinho da molécula de DNA com problema? Vamos tirar ele, vamos trocar. A gente podia usar antigamente vetores virais, vírus modificados em laboratório, para levar o gene que eu quero para substituir na célula-alvo. Aí eu pegava o gene do câncer e trocava pelo normal. Pegava o gene da diabetes, trocava pela produção normal de insulina. Isso já está em desenvolvimento. Nós, inicialmente, trabalhamos com vírus. Então, por exemplo, esse tratamento aqui. No Hospital Presbiteriano de Nova York, o que eles fizeram? Desenvolveram um vírus para trocar o gene defeituoso nas células nervosas para um neurotransmissor que era um dos principais sintomas de Parkinson. Quando a pessoa tem mal de Parkinson e ela tem um monte de problemas, um dos problemas mais severos é a falta de um neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico. Aí existe uma região do encéfalo chamada núcleo subtalâmico, onde os níveis de GABA caem absurdamente. O que eles pensaram? Vamos fazer um vírus para levar o gene normal, a sequência de DNA normal de GABA, só para os neurônios daquela região. Eu não podia injetar o vírus na corrente sanguínea da pessoa, porque senão esses vírus podiam parar em outras células e infectar essas células com um gene onde não precisa. Então, eu tinha que mandar o vírus só aqui. Então, a gente fez uma contagem, uma estimativa. Ah, aqui deve ter, sei lá, 1.000 neurônios para eu trocar. Nós pegamos, tipo, 1.100 vírus e fizemos uma cirurgia que nós colocamos um tubo com a espessura de um fio de cabelo, passando pelo meio dos dois hemisférios para chegar lá embaixo no núcleo subtalâmico. E injetamos o vírus por ali. O que o vírus fez? O vírus, feito em laboratório, reconheceu a célula-alvo nervosa, os neurônios, e inseriu o gene lá dentro. Trocou o gene defeituoso pelo normal. Trocou o gene defeituoso para a produção de GABA pelo gene normal. E aí começou a produzir ácido gama-aminobutírico. Nossa, Michel, e aí? Esses caras eram todos pacientes com Parkinson? Sim. E o que aconteceu com eles? Eles foram curados? Não. Parou de evoluir a doença. Tinha 3 grupos. Grupo em estágio inicial, grupo em estágio mediano e grupo em estágio final ou terminal. A doença parou de piorar, parou de evoluir. O que já é um grande ganho. Se eu agora descobrir quais são, que são vários genes, não só, quais são os genes que levam a pessoa a desenvolver Parkinson e avisar ela lá na infância, na adolescência, eu falo, ó, você vai ter Parkinson na frente. Vamos trocar o seu gene agora para você nem manifestar os sintomas. Fantástico. E isso aqui é dos anos 90. Só que aí, o problema do vírus é que o vírus pode sofrer mutação, se tornar agora patogênico e causar uma doença na pessoa. Aí vem a CRISPR-Cas9. Essa enzima extraída de bactérias, o que ela faz?
Essa enzima tem um segmento de RNA personalizado, que a gente coloca o que a gente quiser. Ele reconhece um gene, corta o gene, e aí permite que eu coloque o gene que eu quiser no lugar. Então, a pessoa tem um câncer. Aí eu faço essa enzima, que é esse bolotão aqui amarelo, com o RNA dentro para o gene do câncer. Eu jogo na pessoa. Ele vai em todas as células dela, quebra o gene do câncer e permite que eu coloque o gene normal. Eu posso editar o DNA da pessoa, curando ela do câncer. Sensacional, eu posso curar a doença genética. Então, mas tem um probleminha. A mesma técnica, só muda a sequência do material genético. Eu posso agora botar o RNA aqui para reconhecer o gene do cabelo escuro. Aí eu vou lá, troco o gene do cabelo escuro, quebro e coloco o gene do cabelo loiro. Eu pego o gene agora, faço um RNA para reconhecer o gene do olho castanho. Aí vai lá, troca o gene do olho castanho, eu posso colocar um gene de olho azul. Vocês acham que alguém ia querer pagar por isso? Opa! Aí vem aquela, Michel, mas pagando bem, que mal tem? Vai ser no olho da pessoa, o que tem? O dinheiro é dela, ela ganhou com justiça, mas nem todo mundo vai ter acesso. E aí você vai começar a ter as pessoas mudando das coisas mais necessárias às mais fúteis. Cor do cabelo, cor do olho, tipo sanguíneo, cor da pele. E aí começa. Vocês acham que vai ter gente com dinheiro que vai querer começar a brincar? Aí, agora eu quero ser loiro. Não, passa 3 meses, agora eu quero ser ruivo. Ao invés de pintar o cabelo, vai querer mudar o DNA a cada 3 meses. Então, meus amores, vamos começar a editar as crianças? Vou agora melhorar a capacidade visual desde que nasce, melhorar o QI, nada de calvície, ter agora pernas mais saradas, diminuir o risco de doenças, ainda vai, de câncer, de mama, de Alzheimer, de, sei lá, infartos, mas e se eu começar a brincar agora, eu não estou chegando numa eugenia, no melhoramento genético, buscando uma raça superior que só estará acessível para quem puder pagar? Vamos dar um exemplo atual. Em 24 de maio de 2019, o FDA, o Food and Drug Administration, agência que regulamenta a aprovação de medicamentos nos Estados Unidos, autorizou a venda do remédio mais caro do mundo, $2 milhões pelo Zolengma. Ele é desenvolvido pela Vexis, que é agora do grupo Novartis. Esse medicamento troca o gene que causa uma doença chamada atrofia muscular espinhal e mata a criança até 2 anos de idade. Então, peraí, Michel. A criança que nasce com esse gene defeituoso morre com 2 anos de idade. Sim. Mas se ela tomar uma dose desse remédio, ela vai ter uma vida normal. Sim. E esse remédio custa $2 milhões. Então, vocês já sabem quanto vale uma vida. 2 milhões reais. 2 milhões de dólares. Na época era $9 milhões. Hoje já está uns 10 milhões e alguma coisa. E aí, funciona? Ou se funciona? Uma brasileira participou do teste, inclusive. A pernambucana Laura Ferreira de Carvalho, de apenas 5 meses, comprovou os benefícios do medicamento, diagnosticada com AME com apenas 34 dias de vida e com expectativa de vida de apenas 1 ano e meio, ela só vai viver 1 ano e meio, graças ao exame de DNA, ela conseguiu participar do estudo clínico desse medicamento em Boston e foi uma das crianças a receber a droga sem custo. Olha a sorte que ela teve. Ela, aqui mostra o momento que ela toma o medicamento. E aí, 2 semanas depois, olha o que ela fez? Levantou a cabeça, coisa que ela não conseguia fazer. Ou seja, funciona. Mas só vai funcionar para quem puder pagar? Ah, Michel, mas você tem que ver que a empresa investiu $milhões para ter esse medicamento. Ô, gente, ela investiu milhões, mas ela está querendo ganhar trilhões. Porque cada pessoa vai ter que pagar $10 milhões. 10 milhões de reais, perdão. E aí? Precisava, o remédio custar até 10 mil doses, 50 mil doses, sei lá. $2 milhões? Um remédio para uma dose única? Cara, desculpa, gente, uma sociedade que coloca um preço desse em alguma coisa para salvar a vida da pessoa, que ninguém tem condições de pagar, a não sei quem tem muito dinheiro, desculpa, para mim isso aqui é uma sociedade doente. Para mim isso aqui é uma sociedade que não está se importando com a vida de ninguém, só com um sistema. Então o que importa é que as engrenagens continuem girando, as peças que se danem.
Então, eu preciso conhecer o genoma para saber o que eu vou alterar. O genoma humano, todo o DNA da espécie humana, ele é composto por mais ou menos entre 50 e 30 mil genes. Ainda tem uma briga quanto a isso. Mas o DNA codificador, que codifica características do corpo, é por volta de 10%. O resto são genes, são sequências de DNA agora que não vão ter valor para a determinação de características. Então, eu preciso estudar isso aqui para entender quais são os genes causadores de doenças para poder, com visão bioética, vou alterar o gene causando a doença. Não vou alterar o gene da cor do cabelo liso, que é coisa fútil. Então, precisamos de regulamentação. Mas as discussões para gerar essas leis demoram anos, talvez décadas. E aí vão aparecendo técnica sobre técnica. Aí o pessoal pede liminar para fazer, antes de ter uma lei própria. Então, infelizmente, a velocidade de desenvolvimento das leis não é a mesma do desenvolvimento agora tecnológico. O que a gente já conhece, só para vocês pegarem aqui, dos 46 cromossomos humanos, 23 pares, estão alguns dos genes localizados em alguns dos principais cromossomos. Então, a fenilcetonúria, retinoblastoma, mal de Alzheimer, doença de Tay-Sachs, câncer de mama, distrofia miotônica, ADA, esclerose lateral amiotrófica, OELA, neurofibromatose, hemofilia, enfermidade de Gaucher, retinólise pigmentária. Já conhecemos um monte, mas não conhecemos tudo. Então, tem muita coisa para estudar no genoma humano para a gente Michel, ver quais... Pois não? Acaba aí a linha de raciocínio, que eu ia fazer uma pergunta do remédio para a doença que você acabou de passar, eu esqueci o nome. Pode falar dos Zolensma, eu volto aqui, ó. Pode falar. Em que ano? 2019, né? É um negócio recente, né? Então, assim, eu não tô falando que faz sentido ter esse preço absurdo, só que, assim, é um remédio recente, estavam testando, pá. E para custar 2 milhões, o custo de produção disso aí deve ser muito alto. Então, faz sentido custar caro agora, mas se no futuro eles acharem... Provavelmente vai ficar mais barato, porque provavelmente vão achar outras maneiras mais baratas, mais eficientes de produzir em massa. Aí reduz um pouco o custo, mas eu acho que, cara, 2 milhões é muita coisa. Posso acrescentar? Posso fazer uma pergunta? Pode. Acrescentar no que ele falou. Só que eu, assim, do meu ponto de vista, eu acho que o preço desse remédio nunca vai chegar a diminuir, porque, como ele disse, é uma doença rara, e eles não vão focar tanto nisso. Eles fizeram esse, e eu duvido muito que eles vão tentar diminuir, porque realmente, como o Michel falou, eu não acho que eles liguem muito, assim, para se as pessoas vão ter o dinheiro ou não para pagar. Então, eu acho que eles não vão investir tanto nesse remédio. E mais, né? Eles criam um padrão. Opa, estão pagando esse, então todos os novos agora vão botar esse padrão de preço, mesmo que seja barato, mesmo que eu barateie a técnica, porque com o tempo a técnica vai ficar mais barata, eu concordo. Só que aí tem uma questão ética, meus amores. Então daqui a 8 anos eu quebro a patente, que é o normal, é quebrar a patente de medicamento em 8 anos, e aí, beleza, a partir daí fica mais barato. E as pessoas que poderiam ser salvas nesses 8 anos? Porque toda a vida é inestimável. Vida não tem preço. Quer dizer que agora só as pessoas que nascerem daqui a 8 anos poderão ser salvas. As pessoas que agora poderiam morrer, poderiam ser salvas, vão morrer simplesmente por uma questão de valor, uma questão agora de valor que eu agrego. O que são 2 milhões de dólares? O que vale 2 milhões de dólares? Eu estou dizendo que vale carro, vale mansão, vale viagem, vale coisa. Mas eu podia falar que tudo isso é um papel com um desenho de um idiota com números lá tolos, e eu estou trocando uma vida por um papel. E aí eu volto na empatia que é necessária. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Ano passado eu até fiz campanha no Facebook para um brasileiro que tinha essa doença, só que até ele conseguir o dinheiro e tal, teve que entrar na justiça, fez vaquinha, tudo. Quando ele conseguiu, ele morreu. Aí eu pergunto para vocês, e se fosse um de vocês? E se fosse o filho de vocês? E se fosse o irmão de vocês? Assim, você falou de entrar na justiça, então não seria meio que papel do Estado, pela bioética, garantir que as pessoas que não têm acesso a isso, porque não têm 2 milhões de reais, conseguir o medicamento? Sim, aí é que entra o SUS. O que todo mundo que entra... E aí tem uma discussão no STF ferrada sobre isso já. Se o SUS tem que
pegar isso justamente para garantir a todos que não têm dinheiro o acesso ao medicamento, já que o Sistema Único de Saúde tem que ser universal. Perfeito o seu argumento. Tanto é que os pais dessa criança, que eu fiz até a campanha ano passado, até no Instagram, eles fizeram vaquinha, tudo, tal, mas eles conseguiram R$1 milhão, precisava de 10. Aí eles entraram na justiça, conseguiram, o STF autorizou o SUS a pagar para eles, só que quando o STF pagou, a criança morreu. E até todo o trâmite burocrático, entrar na justiça, dos prazos, não, semana que vem a gente julga e tal, e a biologia não espera. Então precisaria ter um sistema mais fácil. Tal criança, você tem essa doença, já só preenche o negócio no SUS que já vai pagar. Beleza. Ai, Michel, mas é muito dinheiro para a gente pagar agora por uma criança. Eu não vou nem entrar no mérito de quanto que foi pago para tratores ultimamente, para tratores, segundo alguns deputados. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Então aí vocês me falam o que é mais importante, o trator ou a vida humana? Pois não. Gente, deixa eu só falar uma coisinha, que o debate está tão bom, a gente podia abrir um pouquinho a câmera, né, Michel? Estou sentindo falta de olhar. Desculpa, estou saindo, minha cabeça veia, está aparecendo. Vamos. Perdão. Cheguei. Vamos abrir para conversar com o Michel, gente, nessa parte, que essa parte é boa demais. Pode falar quem ia falar, que eu perdi aqui. Eu. Pode falar, minha querida. Aqui, eu. Oiê. Então, o que eu tava pensando, eu perdi a linha de raciocínio. Sim, esse negócio de alguns remédios terem um preço muito alto, não vai contra a bioética, porque o que você mais vê na internet são pessoas, principalmente dos Estados Unidos, que não têm o SUS, reclamando sobre... Eu vi uma menina que ela tinha... como que fala? Aquela doença do... diabetes. E precisa da insulina, certo? Sim. E nos Estados Unidos é um absurdo a insulina. Sim. E o que mais é brasileiros falando, meu Deus, a gente consegue proteger um SUS porque a gente consegue a insulina de graça. Sim. Então, não tem gente que vem dos Estados Unidos para cá para fazer... Vai, porque a bioética fala em universalidade, então, em acesso para todos. Nada? Por que ninguém faz nada? Vou dar uma resposta simples e direta. É interesse político, a gente tem que votar nas pessoas certas. A gente vota por quem nos dá uma cesta básica, por quem... Obrigado, Pedro, foi nem vacina estão comprando. A gente vota em quem dá uma cesta básica, a gente vota em quem vai na minha igreja, a gente vota em quem é do meu time, a gente vota por motivos fúteis. A gente não vota, a gente lê qual é agora o programa de campanha do candidato, a gente vê o que ele defende. Não. A gente vai pela cara, vai pelo partido, a gente vai porque esse aqui não é comunista, esse daqui faz arminha com a mão, porque esse aqui agora é militar, como se fosse militar, é divino. Não. Então, o problema é a gente. A democracia é o melhor sistema que temos e é o pior sistema que temos. Ou a gente aprende a usar a democracia corretamente, para tornar esses direitos universais inalienáveis, à saúde, ao bem-estar, acessíveis, ou a gente merece a extinção. É por isso que eu sempre falo que eu sou adepto da Igreja do Santo Meteoro. Eu rezo todo dia para esse meteoro cair, para extinguir logo, porque está difícil. Desculpa, gente. Estou fazendo doutrinação da Igreja do Meteoro, tá? Eu posso ser processado. A doutrinação da Igreja do Meteoro é ótimo. Mas tem essa questão, eu acho, um raciocínio muito importante que a gente está fazendo, quando entra nessa questão da... Até fui anotando umas questões aqui da terapia gênica, né? Quando você trouxe a questão... São duas coisas. Uma que a Má trouxe muito bem aí, o Matheus também fez o questionamento sobre quanto custa esse medicamento e tal. Uma questão importante é se essa engenharia genética, essa terapia toda, ela é uma ameaça à dignidade humana ou não, quando realmente ela não está a favor do humano, é óbvio que ela ameaça a dignidade humana, né? Quando ela não é para todos. Então, esse é um ponto importante. A indústria farmacêutica, por exemplo, ela não fala, é uma coisa bem interessante. Meu marido trabalhou 15 anos na indústria farmacêutica, por isso que eu falo com propriedade aqui. Ela nunca conta quanto que ela gastou. Porque ela não fala, ela simplesmente não fala, porque pode ser que seja infinitamente menor o que ela gastou, entendeu? Então, é óbvio que a gente não pode fechar os olhos
para o fato de que aquela ideia que a gente sempre argumenta, nessa questão que realmente a gente vive num mundo em que você tem muitas vezes a transposição da lógica capitalista nas relações interpessoais, e que muitas vezes o lucro ele fica acima do humano, e quando ele está acima do humano, muitas vezes a dignidade ela é ameaçada. Todos concordam? Tudo bem? Ela é arregaçada, ela é um... Nossa, perfeito. Se a gente tiver realmente esse lucro acima do humano, sempre, não estou falando que não se deva lucrar, eu não sou contra isso, tudo bem? Eu não sou contra o lucro em si. Sim, a gente não é contra... O problema é esse lucro pelo lucro excessivo, é apenas o lucro. Exato. Você vê como é que farmácia dá lucro, né? Pega uma área de 2 quarteirões, 3 quarteirões no centro da cidade, você vai encontrar quantas farmácias? Um mall de farmácias. Sim. Às vezes você tem 2 farmácias da mesma, você pega ali o quarteirão da praça, onde tem a Americana ali no meio, você tem uma farmácia São Carlos numa ponta, a farmácia São Carlos no outro quarteirão. 2 farmácias da mesma franquia. Sim. E vai falar que não dá lucro. A questão do lucro em si, a questão é justamente essa, quando a gente coloca o lucro realmente acima da vida humana, acima do ser humano, aí você tem uma ameaça à dignidade. Esse é um ponto importante para argumentar, que a Má trouxe bem, aí o Matheus trouxe essa questão para a gente questionar, né? Até que ponto? Será que vai baratear? Tomara que barateie. Até que ponto o Estado não tem que ter também um papel importante de produzir medicamento ou pagar para as pessoas? Até que ponto uma pessoa que não tem condições, ela tem que ter direito a esses medicamentos muito caros, né? Esse é um ponto importante para a gente colocar na linha argumentativa dessa prova da Unifesp. Eu acho que também falta as pessoas... desculpa te interromper. Não, pode falar, Má, por favor. Falta também as pessoas entenderem o mal que o capitalismo causa na vida delas. Porque às vezes eu acho que muitas pessoas votam também e não pensam, algumas pessoas, como eu posso dizer, não têm noção do que é o capitalismo e como ele afeta a vida. Precisa de educação para isso. Por isso que é interessante ter massa de manobra, né? Por isso que é interessante ter uma população sem educação, porque ela pode ser agora dominada com facilidade. O Matheus até colocou aqui agora, nos últimos 20 anos não adiantou muito votar. Eu acho que é o Edmund Burke que fala que para que o mal vença, basta que os bons homens não façam nada, que os bons humanos não façam nada, que as boas pessoas não façam nada. Então, se a gente se decepciona, deixa para lá, não, é justamente não fazendo nada que esses caras estão fazendo o que eles estão fazendo. Desculpa eu falar, é por isso que amanhã nós vamos meter o pé na porta na rua. É por isso que amanhã a gente vai de revolta. Porque a gente não fazer nada, esses caras estão se aproveitando. Então, a democracia é assim, votei no cara, fez errado? Vamos votar em outro. E assim vai. O ritual democrático tem que ser mantido, mas a gente tem que ter noção de quem que a gente está votando. Então, a gente tem que ter debate, não fugir de debate. A gente precisa ouvir as ideias, a gente precisa colocar ideias, a gente precisa saber a hora, tem hora de ceder e tem a hora de manter firmeza. Então, a gente precisa de sabedoria. Os líderes nas sociedades mais antigas eram escolhidos pela sabedoria que manifestavam. Hoje, mesmo, pode ser velho, pode ser novo, por que a gente escolhe as pessoas? Porque tem marqueteiro? Michel, Pois não. Sem falar nos políticos que usam a indústria farmacêutica como escada, né? Que a indústria patrocina a campanha deles para eles poderem facilitar a produção de Você tem lobby caros. Sim. Você tem lobby de indústria farmacêutica, lobby de indústria armamentista, lobby de indústria automobilística, lobby de agronegócio, tem lobby evangélico, tem lobby cristão, tem lobby para tudo. A gente está precisando de lobby do bem. A gente está precisando de lobby. A gente tem que substituir esse capitalismo selvagem pelo humanismo. Pesquisem o humanismo como linha filosófica e econômica que vocês vão ver. A gente precisa de alguma coisa sustentável, a gente precisa de alguma coisa agora ecologicamente aceita para a gente poder sobreviver nesse ambiente. Porque a gente só está predando, só está tirando, e a gente acha que a gente está sempre certo, numa auto-arrogância que só se infla a todo momento. É uma dificuldade da gente ter responsabilidade, né? Não para a gente tem que tomar muito cuidado nessa linha de raciocínio, para a gente não ficar demonizando, só demonizar o capitalismo em si, né? Sim, mas o problema é o capitalismo selvagem, não é o capitalismo. Perfeito, tem que tomar cuidado com isso, não é demonizar, porque a gente vive nesse sistema e se a gente tiver responsabilidade social, né, mesmo vivenciando o capitalismo, você consegue ter o Léo está colocando homem primata aqui, né? Homem primata, capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem, mas
Eu ouço Titãs hoje, Nossa Senhora, é o homem primata, capitalismo selvagem total. Vixe. Mas assim, por causa desse capitalismo selvagem. Ai, desculpa, pode Pode terminar. falar, por favor, quero ouvir. Levando em conta esse capitalismo aí e a indústria farmacêutica, e somando isso a como o sistema de justiça é lento, eu não posso falar, tipo, que seria que a biotecnologia vai estar sempre muito mais avançada que a bioética, porque até a gente conseguir humanizar o acesso a alguma coisa, a um medicamento ou uma técnica, já vai ter alguma outra que é muito mais cara e muito mais Esse é o avançada. dilema. Perfeito, minha querida, perfeito. Eu ia falar isso lá na frente. Esse é o dilema mor. A velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias é muito maior do que o tempo que demoramos para a discussão de leis, de regras que visam regrar o uso dessa tecnologia. Então, você tem esse descompasso, tem esse desequilíbrio. A estrutura social, ela sempre corre atrás, a ciência ela é muito mais rápida. A gente está sempre correndo atrás. Vamos dizer agora, nossa, peraí, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando você resolve um problema, apareceu outro. Então, a gente está sempre apagando incêndio. E a questão é essa, assim, uma tecnologia, vamos voltando até para essa questão da engenharia genética, que se desenvolve muito rapidamente, mas nesse primeiro ponto, em prol, muitas vezes, de quem tem grana, então, realmente acaba ameaçando a dignidade da vida de outras pessoas, né? Uma outra questão que o Michel colocou, que é muito importante, quando fala aqui de editar o DNA, quando você está trabalhando nessa edição do DNA para a cura de uma doença grave, isso é maravilhoso, isso é uma engenharia genética, uma terapia gênica usada para o bem, né? E se a gente pensar nesse desenvolvimento da ciência para levar tudo isso a toda a população, né? Então, você esbarra num primeiro ponto, que é você ter o capital acima do humano, não é demonizar o capitalismo, é você demonizar quando ele está acima do ser humano, quando você coloca o lucro, o dinheiro acima de uma vida. Oi, Júlia. Eu queria acrescentar sobre isso que você estava falando, de mudar o DNA para curar uma doença humana. Eu vi um documentário na Netflix que chama, acho que DNA Programado, que trazia uma coisa mais voltada para a questão social, porque apareceu uma reportagem que falava assim, que a síndrome de Down estava conseguindo ser, vamos dizer, erradicada com essa coisa da melhoria genética. Só que aí aparecia também um cara com síndrome de Down falando, realmente a gente não tem espaço nessa sociedade, porque querem exterminar a gente. Ou seja, existem algumas questões, mesmo envolvendo doenças, que talvez não seja tão legal o homem ultrapassar, sabe? Tipo... Nossa. Então, mas aí, Juliana, olha só, aí a síndrome de Down aí, olha, a gente vai entrar numa área cinzenta. É um problema sério. A síndrome de Down não é uma doença. Ela é um erro, uma anomalia genética por um cromossomo a mais, por um problema na divisão, na formação dos gametas, na meiose. E o indivíduo é viável, mas ele não é como a norma, como o padrão que a gente considera do ser humano. Ele tem a queda do QI, ele tem os problemas cardíacos, ele tem problemas agora em relação à face, porque ele tem agora uma formação, beleza? Mas ele pode ter uma vida relativamente normal. Agora, tem uma questão ética, eu não estou falando que está certo, como eu já falei, eu estou aqui para jogar merda no ventilador, que meu professor de bioética já me fez na faculdade. Quem gostaria de ter um filho com algum tipo de deficiência? Michel, eu não vou gostar, mas eu vou aceitar. Esse é o ponto. Quando aceitamos a síndrome de Down como um acidente e faremos tudo para que ele tenha uma inserção justa na sociedade, isso é justiça social. Mas você não pode considerar errado o aconselhamento genético a ponto de falar, olha, quanto mais velha é a mãe, isso eu tenho até esses dados para mostrar depois, se vocês quiserem, quanto mais velha é a mãe, maior a chance de ter um filho com síndrome de Down. Com 49 anos, é um nascimento para cada 11 filhos. Com 22 anos de idade, é um nascimento para cada 15 mil. Então, o que a gente recomenda? Olha, isso o ginecologista fala, a idade ideal para ser mãe, mesmo com a pílula anticoncepcional, com a revolução feminista, a gente fala que até os 34 anos beleza. Acima disso,
A cada ano que você adia a maternidade, não é que você não pode ter filho, mas existe um risco de ocorrerem erros durante a divisão meiótica que forma os gametas. Então, podem acontecer acidentes. Se acontecer, a gente vai aceitar. O que não é correto é você pegar um embrião que tem síndrome de Down e tirar o cromossomo extra dele. Aí não. Aí está errado. Então, porque é um indivíduo que tem condição de sobreviver. Sim. Uma coisa é você fazer o aborto, de quem é anencéfalo, que a hora que cortar o cordão umbilical ele morre. Aí tudo bem, pô, vai levar 9 meses de gestação para não levar nada, fazer a mãe se afeiçoar uma barriga agora, sendo que ela sabe que esse bebê não vai ser viável. Aí é uma coisa. Anencefalia, não estou falando microcefalia não, anencefalia. Aí é uma coisa. Mas a síndrome de Down, qual que é a ideia? O indivíduo tem uma vida relativamente normal. Então a gente tem que aceitar como uma mudança do padrão, não é erro. Aqui uma o Lucas anomalia. Assim, né? Tá aí a tese. Ele já colocou, tá aí a tese. Justamente a tese toda. A Júlia trouxe. Eu vou assistir. Senão a gente vai na eugenia. Eu vou começar a selecionar. Agora eu não quero filho com síndrome de Down. Eu não quero filho com cabelo crespo. Eu não quero filho com pele escura. Eu não quero filho com olho castanho. Eu só quero filho com mais de 1,80 m, que é o filme do Gattaca, o Experiência Genética, que eu ia recomendar para vocês. Perfeito, o filme. A Júlia trouxe esse documentário, eu vou assistir. Se der tempo, eu vou assistir hoje ainda. Ale. Consegui, maravilhoso isso. Eu queria comentar mais um caso que tem Pode nesse falar. documentário, que é uma mãe grávida que ela é anã. E aí ela fala assim, é difícil para mim aceitar que uma mulher que não tem uma deficiência fale que o meu feto é inviável. Então, tipo, ela estava protestando contra a modificação de embriões anão, sabe? Então, eu achei muito interessante, porque eu tive essa reflexão do Michel quando apareceu pela primeira vez, né? Nossa, poder não ter mais, sei lá, bebês nascendo com a síndrome de Down, porque, querendo ou não, prejudica um pouco a qualidade de vida, ia ser muito bom, tanto para as mães quanto para a criança, para a qualidade de vida da criança. Mas, se você for pensar em quem tem síndrome de Down e consegue ter uma vida praticamente normal e sente essa exclusão da sociedade, quando você fala que você vai querer eliminar essa doença assim, é bem ofensivo e é bem segregador. É eugenia. Você está querendo melhorar a população para um fim agora de melhoria. E o que é melhor? Quem define o que é melhor? Michel, pode falar, João. Tem uma série na Netflix muito legal que praticamente toda aula que você está dando está lá. Chama Biohackers, a série. Eu conheço. É uma série já me recomendaram. Muito legal. Muito legal porque, assim, é uma professora que ela começa a fazer experiências genéticas em crianças, em bebês, para tentar diminuir as próprias doenças genéticas, para as crianças não nascerem mais doentes. Só que, a partir do momento que essas crianças nascem, elas também morrem. Elas morrem muito cedo. E em um desses experimentos, ela fez isso em gêmeos e a menina sobreviveu, mas o menino morreu. Só que ela não sabe que essa menina sobreviveu. E essa menina, ela pega toda a história de vida, ela muda de identidade, pega a história de vida dessa professora, passa na faculdade que essa professora dá aula e vai atrás dela para tentar denunciar o que ela fez. E mostra muito isso porque também tem políticos usando essa experiência dela de escada na campanha, falando que vai apoiar ela. É muito legal. Não, essa série e o Gattaca são sensacionais para vocês verem. Agora, vou fazer uma analogia com o que a gente falou agora, de que a tecnologia está evoluindo muito rápido e a base filosófica não está, porque ela depende de debate. Eu diria para vocês assistirem Biohackers, para vocês assistirem o Gattaca, mas sabe o que eu ia falar para vocês assistirem primeiro, para dar a base filosófica, ética e moral? Merli. Merli é uma série do professor de filosofia da Netflix. Se vocês não viram, vejam, porque a discussão que ele faz de inserção social, combatendo até princípios como homofobia, é fantástica. Aí você começa a questionar a estrutura social. E aí você começa a ver, peraí, então a tecnologia tem que servir à sociedade, não direcionar para onde a sociedade vai.
Então, se você tem a base filosófica, aí você consegue questionar melhor o uso da tecnologia. Perfeito, Michel. A gente pode até usar uma expressão assim, gente, uma tecnologia que precisa estar subordinada ao ser humano. Perfeito, Ela tem que subordinada estar, ao né? humanismo, ao bem coletivo. Ao bem Até coletivo. a Dani fez uma pergunta aqui para mim agora, se o SUS tem que fazer agora... Só um instantinho, Matheus, já vejo a sua pergunta. Se o SUS tem que arcar com medicamento de alto custo. Na teoria, sim, mas na prática, o SUS nega, fala que não tem dinheiro, aí tem que entrar na justiça, a justiça manda fazer, aí o dinheiro pouco que o SUS tem, que era para comprar um negócio, vai para comprar esse medicamento, ou seja, o sistema também não ajuda. Então, quando tira dinheiro do SUS, está tirando dinheiro desses medicamentos que deveriam ser fornecidos. Aí eu entro na justiça para conseguir um medicamento, eu consigo, só que aí eu ferro o SUS. Ah, era para comprar um respirador agora para tal hospital de uma cidade. Olha, essa grana aqui não vai poder ir para lá, porque vai ter que ser para comprar um medicamento dessa pessoa. Ou seja, a gente conseguindo o medicamento, a gente ferra o SUS. Então, como é que a gente resolveria isso? Com orçamento obrigatório. Dinheiro tem, Matheus, você falou tudo. Mas aí não pode deixar fazer corte de orçamento que nem eles fazem. Ah, vamos cortar da saúde, vamos cortar da educação. Cortar do vale gravata, do vale terno, do vale moradia mesmo para quem mora lá, do passagem de avião toda semana. Ué, vê se precisa ficar indo e voltando toda semana agora com videoconferência que a gente tem. Então, os caras cortam na gente, não cortam na carne deles. Então, a gente precisa de reforma, não é reforma política, é reforma de políticos. Então, a gente precisa votar em pessoas que têm, do leite condensado, vamos pular essa parte, meu lado. Então, a gente precisa agora de políticos com vontade de ser políticos. Infelizmente, no Brasil, país do jeitinho, lei de Gerson, a galera quer ser política para resolver os problemas dela. Eu vou ser político para me dar bem, eu vou ser político para resolver meus problemas de vida. Sim. Perfeito, Michel. Vou até colocar uma questão. O Pedro trouxe, olha, parece Esparta, já traz Parece Esparta. This is Sparta! Parece Esparta, né? Uma coisa. E aí o Matheus ele trouxe, porque tem um questionamento difícil mesmo, gente. Porque, ó, vou puxar só uma questão aqui. Quando o Michel trouxe lá aquela, mas então vamos fazer terapia gênica para escolher a cor do cabelo, cor da pele, vamos escolher a cor do olho, vamos escolher. Isso não é, vai além da futilidade. Vou fazer sexagem, vou escolher o sexo. Fazer sexagem, eu vou falar disso Então, já. isso daí, ele reforça, e a gente vê muito isso no Gata, que eu já vou ver o que o Matheus colocou aqui, reforça essa questão do preconceito. Então, se a gente vive numa sociedade machista, vai ter um monte de pai aí brigando que eu quero ter filho homem. Olha, eu vou ter que falar, olha, eu quero meu filho com um pênis de 18 centímetros mole. A gente começa a reforçar uma série de... Vou fazer um gene Kid Bengala. Vou patentear, gene Kid Bengala. Olha, eu quero que meu filho tenha esse gene Kid Bengala aqui. Tô falando que é doido. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? Reforça estereótipo, reforça machismo, reforça uma série de preconceitos a partir do momento que você quer escolher, né, eugenicamente ali, como é que você quer o seu filho. Olha, eu não quero mais colocar silicone, eu já quero um gene para ter agora uma mama com tantos mililitros agora de volume. E a gente pode reforçar uma série de questões muito importantes. Quando o Matheus traz assim, mas será que não seria positivo encontrar uma prevenção para anomalias genéticas, como a síndrome de Down? E eu acho corajoso o Matheus colocar isso, porque a gente fica, né? Parece que hoje a gente não pode falar mais nada. Mas será que a gente não pensa assim? Será que se eu puder fazer uma terapia gênica para evitar, né, que tem algum... Alguém quer ter um filho com anomalia? Não, mas você aceita. Sim, eu concordo. É porque, tipo, é difícil para a criança conviver com isso, porque o nível cognitivo, a expectativa de vida, tudo é reduzido bastante. Eu tenho uma priminha que tem síndrome de Down, e, tipo, por mais que a sociedade tenha o papel de abraçar isso não como algo, uma monstruosidade, eu acho que seria muito benéfico se a gente conseguisse arrumar um jeito de prevenir essas doenças, porque não é fácil para ninguém. Então, mas a gente já tem uma prevenção, a gente já tem um aconselhamento. O problema é que a fronteira é muito tênue. A pessoa vai conseguir agora, então eu vou pegar, como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que pegar o zigoto já formado e olhar,
Aí ele tem um cromossomo a mais, eu jogo ele fora? Não, eu vou tirar o cromossomo a mais, então eu vou ter que pegar o zigoto. A primeira, se eu pegar o embrião já começa a complicar. Eu tirar o cromossomo de todas as células. A Júlia está colocando assim, ó, prevenir sim, mas mudar embriões não, né? Até que ponto, Matheus, eu fico me questionando o seguinte, até que ponto isso não é desconhecimento nosso ou não vontade de conviver com o diferente e fazer dessa pessoa uma pessoa... Era esse ponto que eu ia chegar daqui a pouco. Até que ponto o erro... Aceitar as diferenças. Você saber, não só para além até de aceitar, para além de aceitar, é você entender a diferença como algo enriquecedor para a vida. Esses dias até o Léo me questionou em relação a isso, falou, mas até que ponto, mãe, a gente isso é enriquecedor, as pessoas não sabem conviver com o diferente, não sabem até que ponto... A gente quer todo mundo padronizado, a gente tem medo do diferente. Às vezes a pessoa pode ter uma expectativa de vida reduzida. Mas essa vida foi plena, essa vida foi aproveitada, fez alguma coisa agora em prol de si, da família, da sociedade? Qual o problema? Carpe diem. Não é a sociedade que tem que se estruturar para saber lidar com essas pessoas. Para dar inserção para todos. É essa conclusão que eu queria chegar daqui a pouco. Eu penso isso, viu, Matheus? Assim, eu acho corajoso você colocar, porque é um questionamento que todos vão fazer. Claro, eu quero prevenir. O meu ponto é justamente esse, porque a vida da criança, dos pais, todo mundo vai ser difícil se a criança nascer com... Pega algumas síndrome mais grave, ou... Entendeu? É foda. Então, é foda. Então, tá vendo que bioética, a gente não tem resposta fácil. O que se aplica para um automaticamente aplica para outro. Porque se eu falar agora de aneuploidia cromossômica, síndrome de Down, então isso aí vai servir para Turner, Klinefelter, Cri-du-Chat, tudo. Sim. Ou cada um vou precisar de uma lei para cada um. E quem vai poder debater isso? Aí é complicado. E se a mãe quiser ter o filho, aí o Estado não permite? Se você quiser ter um filho com essa síndrome, eu não vou te dar agora, você não tem direito ao SUS. Se isso fosse pôr em prática, que fosse uma escolha da família, entendeu? Sim. Os caras passam, sei lá, um relatório, explicam detalhadamente o que eles vão fazer para tentar prevenir o surgimento dessa síndrome. Se a mãe concordar, tudo bem, se não, vou ter meu filho. Meu filho vai nascer assim mesmo, a gente dá um jeito, a gente vai arrumar uma maneira de abraçar ele do jeito que ele é, mas é igual você falou, não tem uma resposta certa, porque polêmico. É muito delicado. O meio termo, aí vem a minha opinião agora, de vez em quando eu dou opinião aqui, meio a contragosto, mas para mim a questão é a gente aprender a viver com as diferenças, a gente aceitar as diferenças, fazer o possível para ser inserido dentro da sociedade, dentro do que pode fazer para ter uma vida justa, com, agora, o máximo de aproveitamento que pode, sem preconceito. Eu acho que a gente vai ter uma sociedade mais equilibrada. Estruturar a sociedade, como eu volto a falar, é ver a diferença como algo enriquecedor para a vida. Sim. Saber viver com as pessoas que são diferentes e ter uma sociedade estruturada para todas, né? Para todo mundo viver bem. E aí, depois assistam a Gattaca, Experiência Genética, é maravilhoso. Os primeiros minutos, ele conta a história dele, ele é um personagem que ele vai contando ali em primeira pessoa, que quando houve a possibilidade dos casais manipularem geneticamente para ter o filho perfeito, os pais dele ficaram na dúvida e falaram, não, a gente não vai usar isso, a gente quer ter um filho gerado naturalmente. Aí ele nasce. Quando ele nasce, isso é o início do filme, eu vou dar um spoilerzinho aqui só para depois vocês assistirem. Ele já nasce, já faz exame de sangue nele, já começa a falar tudo que ele vai ter. Ele tem expectativa de vida de 30 anos, ele vai ter miopia, problema no coração, não sei o que, não sei o que. Nessa hora, o pai já fica com preconceito e não quer mais colocar o nome, ele ia colocar o nome no filho dele, e aí ele desiste. Não quero mais que meu filho, que essa criança aí tenha o meu nome. E era uma criança nascendo sem manipulação genética. Quando o casal decidiu ter o segundo filho, que é o irmão do Vincent, que é o protagonista, aí o segundo filho eles vão para um laboratório e manipulam geneticamente e tem um irmãozinho perfeito. E o filme todo gira em torno disso. É maravilhoso, ele tendo que lutar, porque uma pessoa como nós, né, que não foi manipulada geneticamente, começa a sofrer todos os preconceitos.
da Então, sociedade. o errado, quem está fora da norma é quem antigamente seria normal, né? Gera um Esse preconceito filme, grande. Perfeito. Chama os esse filme é inválidos, o sensacional. inválido e o inválido. E ele precisa lutar pelo sonho dele mentindo. É um filme fantástico. E aí ele tem que... Michel, eu tenho uma dúvida. Pode falar, João. Meu querido. Eu tenho uma tia que ela teve ela, né? E, tipo, É a eu queria esclerose lateral perguntar amiotrófica. se ela... Isso. E aí, eu queria perguntar se ela já tinha esse gene quando ela nasceu, ou como Sim. desenvolve essa doença. Sim. Porque, tipo, É mais eu de um penso assim, gene. ela tinha uma vida saudável antes da doença começar a se manifestar. Então, tipo assim, se o embrião dela fosse manipulado, talvez ela não tivesse essa vida saudável que ela teve antes dela se desenvolver a doença, mesmo sabendo que é uma doença muito cruel. Então, o ponto que eu ia começar a falar agora. A gente tem que conhecer o genoma para saber quais são os genes que causam ela. E aí, nesse caso, como se fosse um gene de um câncer, por exemplo, eu poderia manipular e botar os genes normais para ela não manifestar ela na idade avançada, na idade mais fronteiriça. Aí tudo bem, porque é uma doença limitante e de sofrimento. Então, como eu busco pela bioética também melhorar a qualidade de vida, garantir qualidade de vida universal a todos, nesse caso, você teria agora uma oportunidade de melhorar, de ajudar alguém que vai sofrer. Então, aí tudo bem. Mas a gente tem que conhecer os genes. É o impacto que eu estava falando lá. Eu preciso pesquisar, conhecer os genes causadores de doenças para poder saber o que pode ser alterado. Que não é um gene só, não é monogênico, não é super simples, azão, azinho. Esse é o exemplo do ensino médio. O azão, azinho é lindo, genética mendeliana. Mas a gente tem, às vezes, 10 genes. Genes causadores de câncer, a gente identificou mais de 100. Se você tiver mutação em 4 deles, você tem câncer. Mas se eu tiver mutação no 1, no 2, no 3, no 4, é um câncer. No 1, no 2, no 3, no 5, é outro câncer. No 1, no 7, no 42, 59, é outro câncer. No 1, no 57, no 88, 102, é outro câncer. Para identificar todos. E para poder ver todas as combinações possíveis. Então, demora, vai ter muita coisa para pesquisar ainda, e as consequências disso a gente vai ter que discutir ao longo do tempo. Entendi, obrigado. Imagina, meu querido. Perfeito. Ale, posso voltar no ponto aqui? Pode voltar. Deixa Tem eu alguns vou voltar lá alunos só para eu... mas eles estão me avisando, porque como a gente tinha programado de 1h30, eles falam, Lê, depois eu termino de ver a aula gravada, tá maravilhosa a aula. Eles estão me escrevendo aqui, eu entendo muito, mas às vezes precisando sair, tá? Claro. Não, eu vou ser bem sucinto agora no finalzinho, fica tranquilo. Beleza. Tá? Vou compartilhar aqui, porque era o ponto que eu estava querendo chegar agora, tem uma charge aqui que você vai amar. Ótimo. Compartilhar aqui a tela. Aí, ó. A gente estava falando nesse exemplo da terapia gênica, né? Do medicamento. E aí eu estava falando com vocês que a gente precisa identificar no genoma humano os genes causadores de doença. A gente já conhece alguns. Por exemplo, só no cromossomo 21, que é o cromossomo causador da síndrome de Down quando está presente em uma cópia a mais, olha só quantas doenças nós já conhecemos aqui. E ele é um dos menores. Então, peraí. Conhecendo os genes, que consequência que eu posso ter? Isso aqui já dá para fazer. Isso aqui não é ficção científica. Eu posso rastrear quais embriões têm genes defeituosos e não implantá-los. Isso já é feito, isso é aceito. Mas espera aí, Michel, qualquer embrião? Não. A família tem um caso de uma doença genética letal ou limitante. Um câncer de mama, uma esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, se eu conhecesse todos os genes. Aí, eu, em laboratório, pego o óvulo e fertilizo. Faço um embrião, faço um zigoto e um embrião. Esse embrião, eu vou pegar algumas células dele e analisar o DNA, enquanto o embrião fica congelado. Aí eu vou analisar cromossomo, cariótipo, para determinar monossomia, trissomia. Vou analisar alguns genes que a gente conhece, que a gente não conhece todos ainda. Analiso até DNA mitocondrial. Aí eu vejo quais embriões são mais viáveis. E se a mãe tiver alguma dificuldade anatômica,
eu faço teste de receptividade endometrial para ver se o endométrio dela está apto a receber esse embrião sem problema, não vai ter descamação, não vai ter endometriose, não tem nenhum outro problema. Então, aqui eu tenho um campo perigoso. Eu posso rastrear genes letais, aí você vai falar, pô, Michel, beleza, porque aí o indivíduo podia ter agora a esclerose lateral amiotrófica, ou até essa doença do medicamento do Zolensky agora, a AMI, a atrofia muscular espinhal. Aí esse embrião eu não pego, eu pego um embrião que não tem esse gene. Beleza. Ainda posso aceitar esse argumento, mas a mesma técnica me permite também, não, esse embrião aqui vai ter um QI de 100. Não, eu quero QI de 120. Esse aqui vai ter cabelo preto. Não, eu quero cabelo loiro. Aí a Lê falou muito bem agora há pouco, sexagem. O meu sonho é ter uma menina, eu não quero menino. Isso não é permitido. A gente faz sexagem para gado. Porque eu quero mais fêmeas para poder produzir leite. Mas não é permitida sexagem na escolha de embriões humanos. Então, peraí. Eu preciso de leis para regulamentar isso. Senão, a lei, olha essa charge. Daqui a pouco vai ser assim. Eu quero fazer um plano de saúde. Deixa eu fazer um exame de DNA. Como se fosse agora verificar um código de barra. Não. Você tem esse gene, esse gene, esse gene, esse gene. Não. Você não pode fazer plano de saúde que você vai sair muito caro. Então, eu vou começar a segregar as pessoas pelo material genético delas. Isso aqui também vale para emprego. A Shell multinacional antigamente pedia, além de amostra de sangue e de urina para os novos funcionários na matriz da Inglaterra, pedia exame de DNA. Aí alguns genes já são conhecidos, por exemplo, exame de sangue. O cara é viciado em droga. Eu não quero aqui no meu ambiente de trabalho um cara que vai trazer droga. Até entendo o argumento. Mas, de repente, agora eu posso chegar e falar, não, olha, que esse cara aqui tem um dos genes conhecidos para mal de Alzheimer. Um dos. Ele tem 40% de chance de desenvolver Alzheimer a mais do que uma pessoa normal. Não, então esse cara aqui, eu vou contratar ele, vou investir nele e tal, aí daqui a pouco ele vai começar a faltar, vai ter problema, eu vou ter que ficar pagando ele, vou ter que contratar outro lugar dele, então o investimento que eu fiz não vai valer, nem vou contratar o cara. Então eu vou segregar as pessoas pelo material genético. Quer dizer que você não tem nem mais o direito da aleatoriedade, você não pode nascer com variabilidade, eu só vou aceitar agora aqueles que se encaixam no padrão genético. Eu ouvi eugenia? Eu ouvi fascismo? Eu ouvi raça ariana? Será? Então, galerinha, é complicado. A gente tem uso muito bom da tecnologia, como no caso forense. Michel, deixa eu só atrapalhar um minutinho, Claro. o pessoal está escrevendo aqui, ó. O Maurício colocou que o pai dele estava comentando, exemplo, o problema de produção de pintinhos machos em aves de corte. Eles trituram os pintinhos machos porque não tem nada que fazer com eles. Que terrible. E a Júlia está colocando que isso que você está colocando, isso às vezes cria uma expectativa errada para os pais, porque o pai está criando o filho ideal para ele, mas a construção do caráter depende muito mais do que só um genoma. Perfeito? Perfeito. O fenótipo depende do genótipo, mas também depende do ambiente. Perfeito. Então é uma coisa muito mais holística, muito mais ampla. A gente não pode. E você falar vai ter o gene, vai ser inteligente, isso é determinismo genético, isso é fascismo. Porque senão você vai querer começar a brincar com as pessoas como se fossem peças de Lego, como se fosse simplesmente montar. Não é assim que a coisa anda. Então a gente pode ajudar com a biotecnologia, não começar a brincar aí é brincar de Deus. Eu só quero as pessoas perfeitas, eu só quero as pessoas sem doença nenhuma, tal. Não, a gente vai lutar pela qualidade de vida sempre. Mas a gente não pode começar agora a brincar de seleção natural, a criar uma seleção artificial de acordo com o nosso bel prazer, de acordo com o prazer econômico agora simplesmente. Essa pessoa não tem direito a fazer plano de saúde porque ela vai gastar muito do plano de saúde. Como assim? Então, o plano de saúde é feito para dar lucro, não é feito para ajudar as pessoas. Então, a gente está subvertendo, eu diria até invertendo, o propósito das entidades que formam a sociedade. Teoricamente é para dar lucro ao mesmo tempo que ajuda as pessoas, como toda relação de mercado deveria ser. É para ter uma os troca dois. mútua e voluntária. Perfeito, mas só que hoje em dia os caras querem o quê? Lucro. O resto é resto. O lucro não é nem o problema, né? O problema é esse excesso, porque, cara, se chegar nesse ponto... exclusividade do lucro.
chegar nesse ponto, fudeu de verdade. Eu falo para a gente rezar para o meteoro. Agora vocês vão me ouvir? Eu falo para a gente rezar para o meteoro. Ô, gente, isso não é... Vocês veem que não é só charge, né? Se não tiver uma lei para proibir, é óbvio que vai rolar. É óbvio que a empresa que você vai trabalhar vai pedir o seu mapa genético, entendeu? É óbvio que a empresa, o plano de saúde vai pedir isso aqui. Mas isso na Inglaterra já tem lei. Na Inglaterra já tem lei proibindo isso. Aqui não tem. Isso aí eu acho absurdo mesmo, né? Tipo, chegar nesse ponto eu acho absurdo de verdade. Tem que ter lei, senão vai rolar. Vai rolar. Porque, tipo, isso na sociedade, assim, não que é relacionado a DNA e genoma, etc., mas relacionado a pessoal, sabe, selecionar um certo tipo de pessoa que eles vão gostar, já acontece. Agora só falta começar a acontecer, assim, em termos mais de, realmente, de você ser selecionado em questão... Não sei como falar. Genética. Questão genética. Porque isso meio que já acontece pelo seu, assim, sua aparência e etc. Imagina se eles tomassem um outro grau. É ridículo precisar de lei para isso, tecnicamente. Assim. É realmente ridículo precisar de lei. Mas, infelizmente, a sociedade funciona, às vezes, por histeria coletiva, né? A gente está vendo agora isso. É ridículo as pessoas serem contra a vacina, sendo que vacinas são feitas há 1000 anos. Nos últimos 300 anos, com Edward Jenner, melhorou. Mas a gente tem relato de vacina sendo feita na China antiga. E as pessoas agora fazem campanha contra a vacina. É um paradoxo. Eu estou falando que a gente merece a extinção. Meus amores, aqui só para finalizar, a gente tem caso de uso de tecnologia para análise forense, por exemplo, o famoso caso do O.J. Simpson, onde foi usado erroneamente e acabou inocentando ele. Mas hoje a gente usa o reconhecimento de padrões de bandeamento de DNA para caso de paternidade duvidosa e para caso de análise forense para provar que o indivíduo teve na cena do crime. Poxa, quantos casos de crime, vocês assistem seriados americanos como CSI, como Law and Order, hoje isso aqui é normal. Isso aqui é um puta de um benefício. Então tem uma coisa muito boa vindo daqui. A gente pode amplificar o material genético de vírus para identificar se o vírus está no corpo, é o famoso PCR. Tem que fazer agora o PCR para descobrir se tem o material genético do vírus na pessoa. PCR é Polymerase Chain Reaction, reação em cadeia da polimerase. Você faz várias cópias de um material genético para provar que ele estava presente naquela amostra, para provar que a pessoa está com um determinado vírus, por exemplo. Isso também é uma técnica de biotecnologia. Você pega um tubo de ensaio, coloca a amostra que você tem, joga nucleotídeo e a enzima DNA polimerase ou RNA polimerase. Você vai ter cópias daquilo. Então, isso daqui permite um diagnóstico preciso de doenças viróticas, como a AIDS, como o COVID, que a gente está vendo agora. A gente pode pegar células-tronco de embriões para repor lesões no sistema nervoso, no sistema muscular. Pessoas podem voltar a andar. Minha sogra, por exemplo, agora fez uma cirurgia no cérebro e está com dificuldade para reconhecer números e letras, porque ela perdeu alguns neurônios na cirurgia. E se eu colocasse células-tronco lá para formar novos neurônios? Resolveria todo o problema. Aí vem aquela questão ética. Mas eu estou destruindo embriões para extrair célula-tronco. Não tem problema. Como não tem problema, Michel? Eu posso pegar célula-tronco de adultos da medula óssea, eu não vou matar embrião, e eu posso combinar com a técnica da clonagem. A técnica da clonagem é que a gente pega um óvulo, tira o núcleo, coloca o núcleo de um organismo já pronto, e aí consegue produzir um indivíduo idêntico ao original, a clonagem da ovelha Dolly. A gente pode fazer clonagem terapêutica de célula-tronco. Eu pego um óvulo humano, pego o paciente que está lá, por exemplo, acamado, sem conseguir se levantar por uma lesão cerebral ou muscular, pego o núcleo da célula dele, coloco nesse óvulo, formo um zigoto do paciente. Você vai fazer um clone dele? Quer dizer, não preciso. Eu vou fazer um embriãozinho dele e aí vou produzir tecido nervoso dele. Eu não vou agora fazer um indivíduo inteiro, não preciso fazer que nem aquele filme Schwarzenegger do Sexto Dia, que é horrível, por sinal, não vejam, fazer um clone inteiro. Eu vou fazer uma clonagem terapêutica, vou fazer um embriãozinho do indivíduo
que vai ser agora um bolo de células, e vou extrair células-tronco para substituir lesões. Isso vai trazer qualidade de vida para quem está sofrendo. Só que aí teve aquela questão, teve um processo no STF, no começo do século agora, para liberar o uso de embriões que estavam sendo descartados em laboratórios de reprodução medicamente assistida. E aí teve aquela briga, pode usar, não pode usar a célula-tronco. Várias pessoas que poderiam ser ajudadas e são ajudadas hoje com esse tratamento, foram até o STF para falar, olha, a gente está sofrendo, a gente quer ser ajudado. E esses embriões estavam sendo jogados fora. Então, por que não utilizar? Aí vem a questão, que a sociedade só vai, se vamos dizer agora, a sociedade só vai entender que a mudança tem que ser feita quando ela se vê diante do problema e do que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão sofrendo. Está ao nosso alcance ajudá-las. Por que não ajudá-las? A gente tem que separar o auxílio da modificação estética pura e simples. Então, a gente quer usar a célula-tronco para regenerar lesões pelo corpo todo. Só que tem risco dessas células-tronco agora, por exemplo, multiplicarem sem parar e causarem câncer. Não é um risco que se corre. Então, a gente vai trabalhar com esses riscos. Então, a gente não pode também vender como a panaceia, como a cura de todos os males. A gente precisa ter um equilíbrio ético quanto a isso. Então, eu sempre coloco aqui algumas charges no final para a gente poder colocar a ideia. Ah, eu faço a soja com um gene que deixa ela mais barata. Mas, gozado, ele desaparece na margarina, continua cara. Eu não repasso para o consumidor, eu aumento o lucro. É o que eu falei para vocês lá do eucalipto. Ah, eu consegui um eucalipto que tem maior produtividade, mas eu vou continuar produzindo em áreas cada vez maiores para aumentar o lucro? Eu vou fazer, os cientistas fizeram crescer um cabelo humano em roedor. Ah, para fazer transplante de cabelo no caso de calvície. Só que aí você vai agora fazer qualquer tipo de cabelo. Ah, não, agora eu quero um cabelo loiro, agora eu quero um cabelo ruivo. Eu quero avisar as pessoas que os alimentos contêm transgênicos, para que elas possam ter o direito de escolha. Aí o Congresso vai lá e pede para tirar isso, porque eles qual é o argumento dos senadores? Ah, ninguém sabe para que serve mesmo. Então, eu quero uma população ignorante. As pessoas estão passando fome. Será que os transgênicos não podem ajudar? Só que aí tem transgênico e fica cheio de agrotóxico, né? Que são os transgênicos resistentes aos agrotóxicos. E aí? Aí, pesquisas provam que a maioria dos políticos são animais transgênicos. São papagaios durante a campanha porque falam demais, são cordeiros santos perto das eleições e acabam roedores depois de eleito. Desculpa, eu tinha que falar isso. E aquela coisa, né? Estamos passando a boiada até na questão ambiental. Se a polícia parar, a gente diz que é pesquisa de célula-tronco. Olha como é que a gente, infelizmente, tem a deturpação do conceito original simplesmente para tentar atender agora um fim mesquinho. Tudo bem? Basicamente, era isso que eu queria falar. Eu dei uma aceleradinha aqui no final, ali, justamente para não ficar longo demais. Não, perfeito, perfeito. Nossa, foi muito, muito bom a gente ouvir tudo isso, porque tem muito, deixa eu ver que está aqui. A Lê, me desculpa, eu estava falando com o Pedro. Ah, agora que eu vi. Sem problema, tá tranquilo, tá tranquilo. Tava com saudade de mim, Dani, de mim. Olha, eu cheio de ciúme de vocês aqui, ó. Ô, gente, ô, Michel, muito obrigada, viu, por tudo isso. E a aula, assim, passou super rápido, né? A gente programou 1h30, mas assim, voou, porque o pessoal ficou bem interessado. Tem muita coisa do que o Michel colocou aqui, que agora vocês vão usar para compor a linha de raciocínio. E não só por isso, né? Essas reflexões que nós fizemos, e eu acho que os grandes vestibulares fazem isso com a gente, né? Trazer questões importantes para a vida, porque é isso que a gente vai viver, não é? São questões que nós estamos vivenciando. Então, muito provavelmente, vocês vão ter oportunidades de muita manipulação genética aí, né? Sobretudo, daqui já está acontecendo, quer dizer, já está rolando, até quando vocês forem decidir ter seus próprios filhos. De repente, tem coisa que está muito próxima da gente aí, né? Então, é importante pensar nisso. Primeiro, uma grande reflexão enquanto ser humano. Sensacional a aula, isso mesmo, queria ficar até mais. Passou rápido, nem vi passar assim, sensacional aqui, Michel. Maravilhoso, maravilhoso. Que aula perfeita, né?
E esse questionamento, ele é fundamental. Nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente viável. Isso tem que ser colocado. Nem tudo que a gente pode fazer, que a ciência pode fazer, que é capaz de fazer, é eticamente viável. É Então, uma frase filosófica, né? Nem tudo me é permitido. nem tudo. Então, se a gente for pensar o quanto os direitos humanos também, se a gente for pensar até no nascimento dos direitos humanos, da declaração, não dos direitos, mas a declaração em 48 tem muito a ver com as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive muita manipulação, né, científica ali, usando os seres humanos, né, Michel? A gente sabe que tem uma história terrível aí por trás de muito sofrimento, né, também para essas questões. Então, seria... Aqui, ó, Ale, fiquei vidrada na aula. Ai, que linda, gente. Ai, Michel. A sociedade inteira precisava ter acesso a esse tipo de informação para poder se mobilizar a favor da engenharia genética por o bem. Sim, essa discussão de sempre, vocês percebem? Estou trazendo a Michel aqui hoje justamente para... Olha o que a Unifesp colocou o candidato para pensar ali na hora. Então, a engenharia genética, a gente aplaude a ciência, mas até que ponto ela é realmente uma ameaça ou não à dignidade humana? E o questionamento está todo aí, como o Lucas colocou no começo, a tese Obrigado, está aí. Gustavo. Obrigado. Está indo para você aí? Eu tô falando, a Júlia está falando que ela vai aderir à Igreja do Meteoro. Isso, amém. Mais uma salva. Aleluia, irmãos. Amém, perfeito. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Michel, sempre um grande prazer te receber aqui. Espero que o Léo também, ó. Aí, ó, o Léo também disse que vai se converter para Aí, Léo, achamos para gente. Aqui, deixa eu ver. Aula fantástica. Ai, Manu, estou aqui graças à engenharia genética e não me canso de aprender sobre ela. Ai, que linda! Emanuele, Michel, lembra da nossa querida? Aula bafônica, Demais, sempre maravilhoso. Dani, obrigada. Obrigado, Dani. Muito bom. Obrigado, meus amores. Sempre às Agora ordens. Vocês têm o meu contato. Obrigado, Duda. Obrigado, Gabriel. Vocês têm o meu contato, tá? Precisando, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida quanto à biologia, quanto à ética, estou à disposição de vocês. Tá? Aquele cartazinho que eu coloquei para vocês do curso do Michel, de aprofundamento em bio, tem os dados dele ali, vocês podem entrar em contato com ele, tem o canal dele do YouTube também, para ver coisas ligadas à biologia. Eu tenho uma aula de biotecnologia com especificidade sobre as técnicas que é no vestibular, tem no meu canal. Se vocês quiserem assistir, está lá. É só ir lá no YouTube, Michel Soares Fontes. Tá? É critério de vocês. Obrigado pela oportunidade de sempre, aula perfeita. Ô, Manuzinha, saudade. Linda, né? Muito bom. E agora a gente tem um material incrível, né? Tanto para refletir. Agora, o que vocês têm que fazer? Assistir o Saudade, minha querida. A Experiência Genética, maravilhoso filme, vale super a pena. Esses documentários que eu não vi, que eu vou ver, esse DNA programado, tudo que vocês trouxeram, vocês enriqueceram muito o momento. Muito obrigada. E obrigada mais uma vez, Michel, e que a gente consiga agora enfrentar essa proposta. Obrigado, João Paulo, está dando elogio aqui. Obrigado, João Paulo. Maravilha. Diante de tudo isso, agora peguem lá o tema e vocês vão escrever, tá? Dentro do tema da Unifesp, colocar ali um texto de 30 linhas, quero ver caber tudo isso, inclusive com os exemplos todos que o Michel trouxe para vocês. Não se preocupem nesse tema, porque é Fundação VUNESP, não se preocupem com o repertório, assim, de marcar autor, sabe? Não precisa. É só linha de raciocínio, só se vocês quiserem lembrarem de algum autor para trazer. Mas não precisa de repertório sociocultural. Então, o repertório que vocês estão trazendo é o repertório da própria biologia, de tudo que o Michel trouxe aqui, da sua linha de raciocínio, podem citar, mas não é obrigatório, tá bom? Então, bora enfrentar esse tema de redação, e assim que estiver pronto, vocês mandem ali para correção. Beleza, gente? Muito obrigada. Ótimo fim de semana, galerinha. Ótima sexta-feira. Obrigada, saudade de todos. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Bruno. Saudade. Um abração. Tchau, Davi. Tchau, Lucas. Valeu, tchau, gente. Pedro. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Letícia. Beijão para todos. Delícia. Tchau. Tchau, obrigada, Mar. Tchau. Tchau, Lê. Se fala então depois. Qualquer coisa,